Pois O bem. cachorro vai participar, então. Vai ser inevitável isso, não, né? Algum momento eles vão cruzar aqui. Eu não vou mais dar atenção pra você, desculpa. Vai embora. Estamos aqui hoje para mais um Podequestre, hoje diretamente do Manejo da Lua. Estou aqui com ele, Rafael Colares, que também é nosso patrocinador. Obrigada, Rafael, por me receber aqui. Hoje eu quero saber tudo da Truability, da sua história como cavaleiro, porque eu acho que, como eu já falei algumas vezes para você, eu acho que a Truability é um dos grandes cases de negócio do hipismo. E eu acho que as pessoas podem se inspirar e se espelhar na sua história, tanto como cavaleiro, tanto como empreendedor, né? Então, conta um pouco pra gente. Quem é você e o que você faz? Vamos lá, primeiro, hello my friends. Ai, eu amo! Talvez algumas pessoas, né, me Eu sou dessa conheçam, época, por causa, né, dessa frase. Então não podia deixar de começar falando ela. E primeiro lugar também queria parabenizar a Nicole pela iniciativa, né, do Pod Equestre, que o nosso meio ele precisa de iniciativas, né, voltadas principalmente para a divulgação do esporte e também de empreendedorismo, né, o que ela vem fazendo aí. Então, dar os parabéns para ela, que a gente sabe que são desafios aí grandes para a gente conseguir concretizar os projetos. Então, e ela está fazendo isso, né, com maestria. O Pod Equestre vem crescendo a cada ano e tenho certeza aí que assim vai continuar pelos próximos anos aí. Ai, E obrigada. a gente, né, da Truability Ecos tem o maior prazer de estar apoiando e sendo parceiros aí junto nesse projeto. Mas eu queria deixar claro desde o começo, assim, que você não tá aqui porque você patrocina a gente, entendeu? O Rafael foi uma das primeiras pessoas, quando eu comecei o pod, eu falei, Rafael, vamos marcar uma entrevista. Só que Rio Grande do Sul é meio longe, né, gente? Aí ele deu uma esperada. É verdade, acho que foi 23, quando estava começando, Sim, né, que foram os primeiros episódios, a gente vinha tentando marcar e aí nas correrias de prova e tudo mais sempre acabava não dando para fazer, mas agora finalmente conseguimos, né, nos reunir aqui nesse momento, então vamos colocar em prática aqui agora o nosso pod equestre aí. Boa, então vai. Quem é você e o que você faz? Bom, então, como a Nicole já falou, meu nome é Rafael Colares, eu tenho 31 anos e sou cavaleiro profissional e também, à parte, tenho o negócio dos produtos, né? Que tudo isso, tanto a parte de serviço como a parte de produto, englobam a Truability Ecos, que é uma empresa, né, que foi criada para o desenvolvimento equestre, né? E, inclusive, a marca começou com o serviço, né, com a minha prestação de serviço de treinamento, desenvolvimento de cavaleiros e atletas, e depois, alguns anos depois, que surgiram os produtos, muito por influência da minha esposa, Ariane Hermel, que também é amazona e trabalha com calçados, né, a família dela tem uma fábrica de calçados, e aí foi juntando um pouco, né, a necessidade com a vontade também de estar desenvolvendo os produtos, foi aí que surgiram então o nosso portfólio de produtos. E contando um pouquinho, né, primeiro, obviamente, da minha trajetória como cavaleiro, eu acho que quase como todo mundo, né, eu comecei quando eu era criança ainda, eu tinha 8 anos de idade, a minha família não é do cavalo, então eu fui o primeiro, né, a entrar nesse mundo e por influência de logicamente eu sou gaúcho, né, então lá no sul tem muito essa cultura do cavalo e tal, e na minha família, na verdade, os amigos dos meus pais tinham uma fazenda que eventualmente a gente ia, né, passar final de semana e aí nessa ocasião eventualmente eu fazia alguns passeios de cavalo e tal. Gostava assim, não tinha receio nem nada. E aí depois eu tinha uma vizinha que fazia hipismo, que morava no mesmo condomínio que eu morava, e aí convidou para ir junto um dia lá para conhecer. E aí eu fiz uma aula e aí desde então, né, não parei mais, né? E logicamente que foi todo um processo de crescimento dentro, né? Porque eu sempre fui uma criança de fazer muitos esportes, então eu fazia hipismo, judô, natação, futebol, basquete, eu fazia muitos esportes. E aí inicialmente, obviamente, comecei fazendo ali uma vez por semana, aí acho que depois do que uns 3, 4 meses comecei a fazer 2 vezes por semana. E aí, conforme o hipismo foi tomando a minha agenda, eu fui diminuindo os outros esportes, exatamente, lógico, faz total sentido. Os outros esportes, né? Mas isso, logicamente, né, demorou um pouco, foi gradativamente crescendo na minha vida. E então eu comecei com 8 anos, fiz basicamente ali 2 anos de escola,
que eu pulei, né, meu primeiro ano mesmo de competição foi quando eu tinha 9 anos, que eu pulei 60, depois no segundo ano, quando eu tinha 10 anos, eu pulei 80. Eu comecei a montar, né, é importante falar, na Hípica do Vale, que fica em Lomba Grande, que é, vamos dizer, a zona rural da cidade aonde eu moro, que é Novo Hamburgo. Lá na Hípica do Vale eu comecei com a Sabrina Hatke, que foi a minha primeira professora, que inclusive ela é mãe do Guilherme Kreff, que hoje em dia também já é profissional aqui em São Paulo, agora está nos Estados Unidos, enfim. Depois da Sabrina, eu tive um professor francês que dava aula lá, mas que foi também um professor super importante porque ele tinha toda essa base da escola francesa que foi onde ele se formou, e era um professor que, né, valorizava muito a questão do trabalho de plano, do adestramento, então... Por isso que é tão satisfatório ver você montando. Então foram dois professores que foi quando eu efetivamente comecei na parte de escola, né? E aí, no final do segundo ano, eu pulei ali no final do ano o Campeonato Gaúcho de 90 centímetros, tive um resultado bacana, assim, apesar de ter estreado direto no Campeonato Gaúcho. E aí, foi então que no ano seguinte eu comprei a minha primeira égua, que foi a Boneca Preta, o nome dela. Boneca Preta. Logicamente não foi a primeira que eu avistei, a gente ficou um processo ali de alguns meses experimentando vários cavalos e tal, e demorou um pouquinho até encontrar ela, que era uma égua quarto de milha, que estava lá no Jockey de Porto Alegre, e enfim, foi meio que, né, encaixou direto de primeira, assim, deu super certo, e aí quando eu comprei ela, eu comecei a ter aula com o Ricardo Kreff, que é o proprietário da Hípica do Vale, que está lá até hoje, e foi o professor que, digamos assim, me levou, né, dessa categoria Mini Mirim até Young Rider, digamos assim. Então, ali dos 10, 11 anos até os meus 17, eu tive aula com o Ricardo Kreff. E aí, logicamente, né, nesse primeiro ano com a Boneca Preta, e sempre é aquela coisa, né, do primeiro cavalo e tal, eu sempre tenho uma expectativa grande. E a gente teve a felicidade de eu ter conseguido conquistar o Campeonato Gaúcho de Mini Mirim, que logicamente, né, quando a gente está começando do esporte, essas conquistas são super, vamos falar, determinantes para a continuidade dentro do esporte, né? Porque eu acho que às vezes, se a criança às vezes não tem um cavalo bacana nesse momento e logicamente não ter conquistas nas competições, talvez seja um momento onde ela não tenha a continuidade, né? Então, eu fui muito feliz nessa primeira égua porque a gente fui campeão gaúcho de Mini Mirim. Logo na sequência fui campeão brasileiro por equipes de Mini Mirim. Então foi um ano muito bom, assim, no sentido de conquistas mesmo, e a gente tinha uma equipe muito, muito unida lá no Sul, que não é tão fácil lá, porque lá tem menos pessoas montando, né? Diferente aqui de São Paulo, que às vezes tem 2 equipes nos brasileiros, lá a gente tem que, às vezes, lutar para fechar uma equipe, mas na minha geração a gente tinha uma turma bem boa, e eu acho que isso foi super importante, assim, para ter um começo, assim, que vamos dizer assim, estava todo mundo engajado, né, e sempre correndo atrás para conseguir estar nos campeonatos, nos maiores campeonatos. E então, né, a Boneca foi a minha primeira égua, eu fiquei com ela, vamos dizer assim, nessa categoria Mini Mirim. Depois, no ano seguinte, de infantil também, fiquei com ela. E aí a gente, às vezes, começa a ter vamos falar assim, quem tem a pretensão de continuar as categorias, começa a ter a dificuldade, às vezes, né, de ter um cavalo que vai conseguir acompanhar em todas as categorias. E aí, quando eu passei para o I10, no I10 a Boneca ainda fazia bem e tal, mas eu já precisava começar a pensar num cavalo que fosse fazer no I20 para a categoria Mirim, né? E então, vamos falar, foram 2 anos com a Boneca, depois a gente comprou a Rony e Regina, então os nomes das minhas primeiras éguas eram nomes bem diferentes, vamos falar assim, e a Rony e Regina, ela era uma égua PSI, que foi lá para o Sul, para o The Best Jump, e aí eu experimentei ela nessa ocasião, e aí também, né, fechou rápido assim a montada, e aí a gente conseguiu comprar ela. Meu pai, logicamente, a gente comprou com o Zé Paulo Amaral. Eu lembro que o meu pai botou a moto dele no negócio e mais uma diferença de valor, então, né, e a família se virando. E a boneca? E a boneca, na verdade, o Zé Paulo recebeu ela
durante o tempo, trouxe, eu acho que ela aqui para São Paulo para vender aqui. Mas enfim, né, a família também sempre se esforçando, porque a gente sabe que, né, não é um esporte barato e, logicamente, conforme vai subindo as categorias, mais Fica investimento mais caro, precisa, né? Então a Rony ainda a gente conseguiu viabilizar dessa forma. Meu pai tinha uma moto lá que não usava mais muito, então botou a moto no negócio e mais um dinheiro, e aí a gente comprou a Rony Regina. E aí então foi quando eu terminei ali o ano de infantil ainda. Isso foi 2013, né? Final de 2013 e 2013? Não, foi bem antes. Desculpa, eu tô fazendo confusão aqui. 2013 Não, foi... isso eu já era mais velho. Enfim, agora, eu tinha 13 anos, essa é a porque minha confusão. 2013 você tinha o quê? 18? Não, tô fazendo confusão aqui. Então, quando eu tinha 13 anos, foi quando a gente comprou a Rony, e aí quando eu tinha 14, que seria o meu último ano de mirim, e que eu tinha o objetivo de fazer as seletivas. E aí até nesse ano a gente contou também com o apoio de um patrocinador, que foi a Motormac, e meu pai, né, conseguiu fazer um projeto para a gente conseguir captar, em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, essas leis de incentivo ao esporte. E aí foi a Motormac que foi a empresa que, digamos assim, abraçou o projeto, e foi super bacana porque foi o que viabilizou também de fazer todas as seletivas, porque querendo ou não, a gente que é do Sul, é muito, querendo ou não, acaba sendo muito caro a gente estar toda hora tendo que trazer cavalo, trazer equipe, treinador, tratador, né, passagem aérea, enfim, tudo é um investimento alto para quem está lá e quer estar aqui, né, aqui em São Paulo ou fazendo todos os maiores concursos que tem no calendário. E aí então a Motormac deu todo esse suporte e a gente foi super bem na seletiva, conseguiu classificar para o Sul-Americano, só que acabou que nesse ano teve alguma doença que eu não lembro no lugar onde ia acontecer o Sul-Americano e acabou não podendo ter. Mas, em contrapartida, teve o Atino Onassis, que foi 2007, agora eu me lembrei, 2007 foi esse ano. Então aconteceu o primeiro Atino Onassis aqui na Hípica Paulista, que foi quando vieram todos os cavaleiros top com os cavalos, né? Foram fretados aviões para trazer os cavalos junto. E aí, como eu estava entre os melhores mirins, eu consegui uma vaga para participar do Atino Onassis. Legal. E foi muito legal porque foi a minha primeira, vamos falar, interação com esse cenário internacional, né? De conhecer os cavaleiros, né? Os melhores do mundo pessoalmente, podendo inclusive tinha uma prova para a categoria mirim que eram 2 cavaleiros mirins com um cavaleiro internacional, que o nosso cavaleiro foi eu, o Thiago Martins, que era a minha dupla, e o Daniel Deusser, que acabou montando a minha égua. Então, saltava um mirim, depois saltava o outro mirim, e depois o profissional pegava um dos cavalos dos mirins e fazia o percurso, né? Que legal! Então, foi... Não se tem mais provas assim Não hoje. tem mais. E foi muito bacana, porque, enfim, daí, né, o Daniel reconheceu o percurso com a gente, aí tu imagina, né, uma criança ali de 14 anos reconhecendo o percurso Nossa, com um tava dos na ídolos. Disney, gente. Com um dos ídolos ali, enfim, então... Eu acho que tudo isso foi alimentando um pouco a minha vontade, né, de continuar dentro do esporte e de certa forma, eu acredito que esse momento também deve ter despertado em mim alguma vontade de ir para o exterior para estar mais perto desses cavaleiros aí, né, esses cavaleiros top do mundo. Nessa altura do campeonato, você já imaginava que você queria ser profissional ou ainda não? Assim, eu tinha vontade, mas não, 14 anos eu ainda não tinha isso não tinha nem, acredito assim, essa coisa de profissão efetivamente, nessa idade ainda não estava tão, acho que, Tão latente, preocupado assim. com isso, vamos falar assim, né? Mas enfim, então esse ano, né, dos 14 anos foi super bacana por todas essas experiências que eu pude ter. A Rony Regina era uma égua super bacana também, que me permitia estar competindo, né, e conseguindo bons resultados. A gente até no último dia do Atino Onassis a gente foi campeão, e enfim. E aí terminou o ano de Mini Mirim, aí começava já a saga da procura do cavalo para pré-júnior, né? E aí até no ano seguinte a Rony ela teve um problema respiratório em uma das provas que a gente saltou, e a veterinária nos aconselhou que a gente não fosse exigir mais tanto dela, porque talvez esse problema que ela teve poderia, né, se agravar. E aí, sabendo disso, sabendo que a gente tinha que subir, porque ela até tinha condições de subir para o I30, mas essa questão pulmonar que ela tinha talvez fosse um limitador
para tu pegar um concurso, né, com vários Sim. um concurso, né, Vários de dias. vários dias e tal. E aí foi um outro momento de transição também. E que aí, logicamente, foi cada vez dificultando mais porque, né, já precisava procurar um cavalo para pular 1,30, né? E aí, naquela ocasião tinha um proprietário lá no sul também, que ele estava com uma égua muito bacana, mas que era uma égua mais difícil, mais limpa e tal, então ela Não permitia não muitos permitia muitos erros, exatamente. E aí ele era amador, né, pulava ali 1,10 m, 1 m, e a Rony Regina servia para ele e eu resolvi, digamos assim, trocar. fazer uma tentativa, né, exatamente, fazer uma troca para ver se daria certo. Mas não deu, assim, não saiu tão como eu esperava, no sentido assim, foi uma égua que sem dúvida me ensinou muito, porque foi a primeira égua que refugava, que eu montei na vida, então, tipo, é difícil naquele momento, porque, né, a gente às vezes se frustra um pouco, mas foi uma égua que me ensinou muito no sentido da precisão. Então, tipo, ali eu sabia que se eu errasse, eu ia, eu ia tomar refúgio, mas se eu acertasse, eu ia fazer zero. Era bem assim, né? Então, foi uma égua que me ensinou muito nesse sentido da pressão, de ter que acertar e da precisão, efetivamente, de tu saber lidar com essa pressão e saber que tu tem que acertar igual, senão tu vai tomar refúgio, né? Enfim. Então, né, foi uma égua que, lógico, eu não tive tantos títulos com ela, a gente ganhou alguns concursos, mas não consegui pular 1,30, que era a minha intenção. A gente ficou ali no 1,10, no 1,20, baixava e refugava e baixava e subia, enfim, ficava nessa, né? O refúgio é complicado, né? Mas aí, juntamente com essa égua, eu já estava ali com 15 anos, então já, né, já tinha condições também de montar outros cavalos. Aí o Ricardo, naquela ocasião, também começou a me dar outros cavalos novos, que eram dele ou de clientes dele, para eu montar também. Então, foi um momento ali que, de certa forma, pela dificuldade que eu estava passando com aquela égua, eu me desenvolvi muito porque eu me obriguei a montar outros cavalos, né? Cavalos mais novos, né? Que normalmente não são tão fáceis e tal. E que, sem dúvida, às vezes naquele momento a gente não se dá conta, a gente acha um pouco ruim porque eu fiquei um ano fora da minha categoria, digamos assim, mas que sem dúvida hoje, né, fazendo a retrospectiva, eu tenho certeza que foram anos que me obrigaram, me prepararam exatamente para o futuro depois que eu justamente estava, né, acabei me especializando na formação de cavalos novos, né? Então, foi um ano assim que foi muito nesse sentido. Depois, no ano seguinte, não vai sujar, gente, aqui. Aí no ano seguinte a gente conseguiu um outro cavalo em parceria com o Marco Batista, que era um cavaleiro profissional do Rio de Janeiro, que é muito amigo do Ricardo Crefe, e ele estava com um cavalo lá querendo vender, lá no Rio, que era o Atanásios, o nome do cavalo, Atanásios já também. E aí a gente acabou fazendo, né, uma parceria, ele mandou o cavalo para nós, e foi um cavalo que já tinha condição de pular mais alto e tinha uma sobra, né? Então foi o cavalo que me proporcionou poder saltar na categoria de pré-júnior. Então no ano de 15 eu não fiz o pré-júnior, foi nesse tempo que eu estava com essa égua e que eu montei outros cavalos novos. E no ano de 16 anos foi quando eu consegui o Atanásio e aí eu consegui voltar para fazer as seletivas de pré-júnior. E era um cavalo bem bacana também, acho que não era tão fácil, mas é um cavalo que era bem poderoso, assim, tinha força, porque querendo ou não, no I30 a gente já está falando, né, um cavalo que tenha mais essa questão da força mesmo. E junto mesmo, tendo o Atanásios, eu já estava mais ativo de montar outros cavalos. Então, o próprio, como eu, né, em função do ano anterior eu já ter começado a montar mais cavalos, o meu próprio instrutor viu que eu tinha condições, exato, e começou a me dar mais cavalos até para ajudar ele no dia a dia e tal. Então, mesmo tendo o Atanásios, eu já comecei a montar outros cavalos. E aí, logicamente, o Atanásios eu fiz ali a temporada do pré-júnior, mas a gente não conseguiu vender ele. Aí o Marquinho Batista também, logicamente, precisava vender, acabou conseguindo outro negócio e o cavalo acabou voltando para ele. E aí eu acho que nessa idade eu já começava a pensar em possivelmente encarar o hipismo como um trabalho, né? Porque eu já montava mais cavalos. Aí, vamos falar, nessa fase eu estudava de manhã e praticamente de tarde todas as tardes eu ia para a hípica para montar. Então já encarava o esporte bem a sério, né? Então, e já estava, digamos assim, naquela etapa eu tinha mais um ano de colégio, que seria o ano dos meus 17 anos, e depois eu ia ter que fazer faculdade, eu decidi o que eu ia fazer da vida, né?
Então, aí foi isso. Aí, nos 16 anos foi isso. Depois, nos 17, eu consegui uma outra égua em parceria com o Luiz Felipe de Azevedo, que era a FAP Arnica, que era uma outra égua que era muito competitiva, mas também era muito limpa, então ela não aceitava erro, porque senão ela refugava. Então eu tive esses cavalos que, como eu falei, né, são cavalos que às vezes no momento demandam mais da gente, são mais difíceis, né, não aceitam tanto erro, mas que me fizeram desenvolver, e foi uma égua que nesse ano seguinte foi a égua que eu não cheguei, eu acho que eu pulei uma ou outra prova de 1,30, mas eu não consegui, porque daí eu já seria o júnior, que é 1,40, né? Sim. Então a categoria de júnior eu acabei não conseguindo fazer, porque a Arnica ela fazia bem ali até 1,20, 1,30, eu tinha que montar muito bem no 1,30 para não tomar refúgio, digamos assim. Apesar dela ter sido uma égua espetacular, né? Eu não tô aqui falando mal dela, mas ela exigia realmente muito da minha montada para conseguir ter um bom resultado. E aí, bom, nessa função também de ter perdido a categoria, a gente foi para um outro lado. Falei, bom, já que não tem a disponibilidade para investir num cavalo pronto, então vamos comprar um cavalo novo para construir para chegar, né? E aí foi então que a gente comprou uma égua que era a Lady Lila, da Boa Vista, uma égua de criação lá do sul mesmo. Foi a primeira, vamos falar, BH. Eu tive outros BHs, né? Mas ela aí já estava começando a criação dos BHs aqui no Brasil já mais forte. E aí ela estava com 5 anos na época, ela já era do meu professor, em parceria com o criador, e aí basicamente a gente comprou metade dela, e aí foi uma égua que também me ensinou bastante, e mesmo com 5 anos ela tinha habilidade e tal, então eu já logo pude pular 1,20 ali e tal, fui, né, construindo ela, e aí nesse ano dos meus 17 eu fui com ela e alguns outros cavalos ali que eventualmente surgiam, aí eu pulava a prova com um ou com outro, e aí foi quando, no ano dos 17 anos, vamos lá, eu terminei o colégio, estava com a Lady Lila ainda e com alguns outros cavalos, e aí quando eu terminei o colégio, eu já estava pensando, né, se eu ia fazer faculdade, Próximo passo, exatamente, próximo passo, o que eu ia fazer. E aí foi então que o Ricardo, ele é muito amigo do Ivan Camargo, que nessa ocasião, que foi 2010, eu acho, estava em Portugal, em Cascais, e aí o Ricardo fez esse meio de campo entre eu e o Ivan, e aí então eu acabei tendo essa oportunidade de ir lá montar com o Ivan Camargo, em Portugal, que eu fiquei um ano, eu acho que eu fui, vamos dizer assim, eu fui em março e fiquei até o final do ano, e aí logicamente foi super bacana, porque obviamente uma série de aprendizados, né, o aprendizado de morar sozinho fora do país, uma outra língua não, porque, né, Portugal é a mesma língua, mas tem algumas expressões diferentes. nuances. Exato. Então, sempre tem aprendizado na questão da cultura diferente. Então, né, acho que nessa idade que a gente está, tudo isso são aprendizados. E, obviamente, a questão do cavalo, que, apesar de Portugal não ser um país, vamos falar, se comparado com Holanda, Bélgica, é um país que está um pouco atrás, para mim, aquilo ali, principalmente pelo fato de estar perto do Ivan, que é um cavaleiro, né, que é muito bom tecnicamente, então foi muito bom para mim poder estar perto dele, né, ter aprendido, e naquela ocasião o Ivan conseguiu me proporcionar de saltar uma égua dele, que era a Vitória, então foi uma égua que eu pude pular as provas, daí eu pude pular um pouco mais alto, as provas de 1,35 e 40 lá em Portugal, fazendo ali os concursos internacionais, aí foram os primeiros concursos internacionais também que eu pulei, foram lá em Portugal. E aí o Ivan me dava a oportunidade também de montar os cavalos dos outros alunos dele. Naquela ocasião o Ivan tinha vários cavalos de grande prêmio também, então eu também ajudava a trabalhar esses cavalos dele. E então foi bem bacana essa experiência lá com ele. Também, até antes de ir para o Ivan, logo que eu cheguei em Portugal, o Ricardo, né, que era meu instrutor, ele falou, Rafa, antes de ir para o Ivan, tu tem que passar num manege que é só de adestramento. E aí eu fui para Alentejo, né, que é um pouco mais no interior de Portugal, para um manege que quem foi meu instrutor lá foi o Nuno Batista, que é um cavaleiro só de adestramento, que participou de Aachen, assim, cavaleiro de adestramento de alto nível mesmo, não é que adestramento básico. E aí eu fiquei nos meus primeiros 20 dias em Portugal, fiquei lá no Alentejo, montando só cavalo de adestramento. E cavalo eram os lusitanos e alguns outros. Foi isso? Foi muito diferente. Não, foi tipo assim, completamente. Até nos primeiros dias
eu tava pensando, por que que eu estou fazendo aqui, né? Porque os cavalos não entendiam nada que eu pedia, assim, porque uma coisa é um adestramento básico que o cavalo é mais parecido com o cavalo de pismo. Agora, quando a gente está falando de adestramento de alta performance, são outros comandos, são outras, é tudo diferente. Então, Sim. os primeiros cavalos que eu estava montando, eu estava deixando os cavalos loucos. Tipo, os cavalos sapateavam no lugar. Eu falei, meu Deus, eu não sei fazer nada, né? Tipo assim, o que que eu estou fazendo? E aí, lógico, né? Passou ali os 2, 3 primeiros dias ali, né? Fui Foi aos aprendendo um poucos. pouco e aí é a mesma coisa, né? Às vezes naquele momento aquilo que a gente está absorvendo não faz muito sentido, mas depois que os anos passam, a gente começa a falar, putz, né? Aquilo ali, porque qual foi a minha dificuldade? A gente do salto, a gente quer dar muito apoio na boca às vezes do cavalo, porque isso até ajuda o cavalo. E ali no adestramento não, o cavalo eles estavam com uma embocadura forte, né, freio bridão, então tinha que ser um contato muito mais suave e concentrar meu peso no assento e na perna, né? Então e essa minha dependência da mão ali deixava os cavalos um pouco irritados, né? Então aquilo ali de certa forma refinou um pouco a forma de eu, né, de eu conseguir absorver que eu posso trabalhar o cavalo sem depender da mão, né? E precisa, na verdade, depois, né, quando a gente está falando mais no alto nível, a mão ali ela tem que ser só o último recurso. O mais importante é a perna, a perna, o assento, né? E a mão é, digamos assim, é o último recurso. E quando você começou a participar das provas lá com o Ivan, você viu muita diferença do que você estava acostumado aqui? Eu diria assim, a diferença, vamos falar, a parte esportiva não tanto, né? O que a gente começa, sente mais diferença um pouco a sistemática de cada cavaleiro, né? Então acho que essa transição de um profissional para o outro sempre tem uma diferença, né? Logicamente que eu já estava, né? Já tinha uma noção boa, porque eu já tinha montado vários outros cavalos, então não foi aquela coisa que eu saí de um cavalo só para outro, então nessa ocasião eu já estava acostumado a montar mais de um cavalo, que sem dúvida é uma barreira, vamos dizer assim, dentro do esporte, né? Então, nesse sentido não foi tanto, lógico, e é muito mais questão, assim, de tu também, ali com o Ivan, a gente já estava falando do esporte de alto nível, então tu começa a ter, começa a prestar mais atenção em outras coisas que até então você não prestava tanta atenção, né? A parte de cuidado com os cavalos, parte de embocadura, tipo, até então eu não tinha muita noção, o que o meu instrutor Colocava botava, ali e eu você usava, usava. mas eu não tinha muita noção. E aí lá com o Ivan, observando, obviamente, não só observando o Ivan, mas outros cavaleiros, tu começa, né, a se perguntar um pouco mais, tá, mas por que que esse usa essa embocadura? Por que né, esse tipo de cavalo usa essa outra embocadura? Então, ali foi quando eu comecei a tomar um pouco mais de conhecimento sobre essas coisas, né? Mas as provas em si, de forma geral, assim, não foi, tanto que logo assim consegui ter alguns resultados lá. Então, né, nesse sentido, não foi tanto eu acho que é mais o amadurecimento no esporte como um todo, assim, né? Que acho que De foi o entender o maior. ecossistema. Exatamente. E então é isso. Aí passei esse ano lá com o Ivan. Ainda no final dessa minha temporada, dessa primeira temporada europeia, eu ainda fiquei 15 dias lá no Écurie Mati, na Bélgica, em parceria com a Cláudia Mati e com o François, que a Cláudia é gaúcha também, então né, a gente tinha conhecidos em comum que fizeram esse meio de campo também para eu poder ir para lá. E depois eu ainda fiquei mais uma semana com o Kaká Ribas na Holanda. E aí foi um pouco assim, querendo ou não, esses últimos momentos lá na Bélgica, na Holanda, me deixaram com uma vontade de quero mais, vamos falar assim, porque, como eu falei, Portugal, sem dúvida foi a porta de entrada e por estar perto do Ivan, foi, né, uma super oportunidade, mas quando eu vivenciei ali a realidade na Bélgica, na Holanda, que é onde realmente o esporte acontece dentro da Europa, eu fiquei com uma vontade, falei, putz, eu preciso agora passar um tempo aqui também para aprender, né? Mas, de qualquer forma, eu já estava programado de voltar para o Brasil e tal, porque também tinha a questão de visto, etc e tal. A gente sabe que não é só querer ir, né? São vários fatores que influenciam nisso. E daí voltei para o Brasil. Foi quando eu comecei a, né, a trabalhar ali em Porto Alegre.
ajudar alguns outros profissionais, né? Que no caso, naquela ocasião foi o Gustavo Dias, que eu estava ajudando ele. Comecei a fazer faculdade de noite, né? Então eu comecei a fazer administração com ênfase em marketing lá na PUC. E aí assim eu fui fazendo nesse meu retorno da Europa, né? Isso eu estava já com 18 anos, na verdade, né? E aí eu fiz um semestre de faculdade, fiquei um semestre trabalhando lá com o Gustavo. E aí foi então que em julho apareceu uma oportunidade. Eu estava assim, sempre querendo fazer, porque nessa época eu ainda estava na idade de fazer a categoria Young Rider. E eu tinha muita vontade de fazer a categoria. Mas, logicamente, não tinha condições de ter o cavalo. E nessa época apareceu essa oportunidade aqui em São Paulo com o Yuri Mansur, né? Que na época ele estava com o negócio dele de comércio de cavalos muito forte aqui em São Paulo. E eu via que muitos cavaleiros, né, que também não tinham talvez condição de comprar um cavalo, e em função de trabalharem com o Yuri, acabavam tendo acesso aos cavalos e conseguindo participar dos campeonatos nas categorias, né? E aí foi então que eu vim para São Paulo, tranquei a faculdade, vim em julho para São Paulo, e aí fiquei aqui trabalhando com o Yuri, que sem dúvida foi um outro momento assim que eu diria de muito aprendizado, porque toda a bagagem que eu vivenciei na Europa, né, de aprendizado, eu pude, vamos dizer, colocar em prática aqui no Yuri, porque foi o primeiro lugar que eu, tipo assim, montava 12 a 15 cavalos por dia. Então, Meu Deus do céu. porque às vezes a gente tem muita informação, a gente tem muita teoria, mas não consegue praticar, né? E até certo ponto a teoria, tu aprende, mas depois tu tem que realmente... Começar a fazer. É quilometragem, né, que eu brinco. São tempos de sela que tu precisa para desenvolver e habilidades que vão te permitir evoluir dentro do esporte. Então, pra quem tá achando que é mole ser cavaleiro profissional, você tá falando que não é mole, não. Não, nem um pouco. E aí, então, nessa época, com o Yuri, era isso aí todo dia, né? Passava o dia inteiro montando. Uma coisa muito boa, né? Que ele, como estava trazendo muito cavalo da Europa, então a gente tinha acesso a montar cavalos muito bons, né? Então, aí eu também pude começar a ter já tinha tido um pouco lá com o Ivan, né? Sentir a diferença de cavalos de grande prêmio para cavalos, né, intermediários, digamos assim. Mas aqui no Yuri a gente também podia ter porque tinha que apresentar cavalos para os clientes, né? Cavalos de grande prêmio. E ali, vamos falar assim, e além de todo o aprendizado técnico que eu tive ali, né, com o Yuri, foi um aprendizado também no sentido de também lidar com essa pressão, né? Porque eu sempre fui um cavaleiro relativamente tranquilo, nunca, tipo assim, tive problema de nervosismo e tal, mas ali foi um momento que eu ficava nervoso quando eu tinha que apresentar cavalo para cliente. Porque, querendo ou não, eu sabia que se eu, né, botasse uma distância errada, sei lá, fizesse alguma cagada, poderia ocasionar de ele não conseguir fazer um negócio que é um negócio que já envolve dinheiro, bastante dinheiro envolvido. Então eu me pressionava muito e eu lembro que no início eu me bloqueei um pouco. Logo que eu cheguei, assim, eu me bloqueei um pouco, ficava com um pouco de receio, assim, porque eu sou um cavaleiro que eu sou habilidoso, mas eu sou muito suave montando, assim, habilidoso, vamos dizer assim. Eu hoje, logicamente, sei lidar com todos os tipos de cavalo, mas eu sou um cavaleiro muito suave. Então, às vezes, esse negócio de pegar um cavalo e sair apresentando, eu não me adapto tão fácil. Eu sempre preciso um pouco mais de... Não é o cara do improviso. Exatamente. E aí, ali me colocava numa situação de improviso que, em algumas vezes, por ter a perna muito suave, eu chegava e tomava uns refugos e tal, coisa que já me foi tirando um pouco a minha confiança. Eu lembro que chegava às vezes que chegava cliente, eu queria me esconder para não precisar apresentar cavalo. Não, você, o outro chama o outro ali. Exatamente, mais ou menos isso. Então, tipo, sei lá, acho que foi no final do primeiro mês eu fiquei, né, num momento ali meio acuado, vamos falar assim. E como desbloqueou? E aí, logicamente, assim, né, a gente vai também, ou desiste, ou tem que comprar a briga e seguir em frente, né, digamos assim. E aí, logicamente, fui me obrigando a desenvolver, e logicamente ali, com o próprio tempo de trabalho ali, tu vai aprendendo, né, alguns macetes ali e tal, que para conseguir aumentava a espora, tipo, eu usava uma espora pequena, aí o Yuri falou, Rafa, tu tem que montar sempre com uma espora grande, porque a tua perna é fraca. Então tudo são toques ali que tu vai começando a perceber para o teu perfil de montaria que vão te ajudando, né?
E aí, então eu diria assim, que nesse momento foi uma quebra de paradigma no sentido de aprender realmente a montar sob pressão, Aham. né? Porque ali e a gente tinha que apresentar bem, tinha que apresentar, vamos falar, sem, né, sem botar a mão forte, sem botar a perna forte, sem tirar o cavalo do ponto, e às vezes numa situação que o cavalo estava completamente fora do controle, tu tinha que fingir que estava tudo Naturalidade. certo, entendeu? Aham. Então ali foi um momento de muito aprendizado nesse sentido também. E tive também a oportunidade de montar um cavalo que eu pude saltar a categoria de Young Rider, que foi o Caretanos, que inclusive eu fui campeão com ele lá em Passo Fundo. Não foi o campeonato sul-americano, mas junto com o sul-americano que teve em Passo Fundo, teve um campeonato que foi o FEI America Championships, que, digamos assim, quem não tinha classificado para o sul-americano tinha essa prova extra para poder saltar. E aí eu pude saltar com o Caretanos, e aí a gente foi campeão lá, foi super bacana. E aí depois até a gente vendeu para a Michelle, que depois veio a ser minha aluna. Então, enfim. Todo esse tempo você tava sem cavalo seu. Eu tava com a Lady Aham. Lila. E aí a Lady Lila foi comigo, porque a Lady Lila, né, eu comentei que eu tinha comprado ela com 5 anos. Quando eu fui para a Europa, Ah, eu tá. deixei ela com o Gustavo Dias, que era um cavaleiro super, né, super habilidoso lá do Sul e que sabe trabalhar muito bem os cavalos novos. Então, quando ela, na idade de 6 anos dela, ela ficou direto com o Gustavo. E quando eu voltei da Europa, ela já estava com 7. E aí eu estava começando a pular 1,30. E ela era uma égua bacana, assim, que estava podendo fazer bem 1,30. Aí quando eu vim para São Paulo, eu trouxe ela para São Paulo, junto comigo. E aí a gente chegou a fazer provas de 1,40. Eu pulei as categorias de 7 anos aqui com ela, nos concursos. Ela foi super bem, que era 1,35 ali, né? Mais ou menos. Aí no final dos 7 anos dela eu cheguei a conseguir botar ela pulando no I40, então foi bacana também, que acabei conseguindo trazer, mas é tipo assim, ela ainda não, pra pular Young Rider, ela ainda não servia porque Sim, ela era muito sim, sim. nova, né? E o Young Rider já era um I45. Então depois ela, no final do ano ela chegou, né, no I40, mas aí Já não até dava mais tempo também. exatamente. E aí foi no início do ano seguinte, né, que eu fiquei trabalhando no Yuri, foi um ano e meio quase. Aí eu tava já também naquela, tipo assim, achei que aquele período trabalhando ali já tinha atingido esse objetivo de pular categoria, né? Tinha, digamos assim, absorvido o que eu achei que naquele momento era o suficiente, e eu tinha um pouco aquela função de voltar a fazer a faculdade, que aqui em São Paulo seria muito difícil eu conseguir Sim. conciliar as duas coisas juntas, e que lá no Sul, pela questão, enfim, de ter mais ter a estrutura familiar, questão da própria questão do trânsito ser um pouco mais fácil e tal. Aham. Então eu conseguiria tocar as duas coisas juntas, né? Então aí eu voltei pro Sul, aí eu tava, né, já com 18, já queria ser, já era profissional, né? Já trabalhava com isso, mas sempre aquela coisa com a pulga atrás da orelha, se era mesmo o que eu queria e tal. E aí voltei, e aí quando eu voltei do Yuri foi quando eu comecei a ter meus primeiros clientes, né, que clientes diretamente comigo, porque até então eu só trabalhava para outros profissionais, né? E aí comecei a ter meus próprios clientes lá em Porto Alegre, é, retomei a faculdade e aí fiquei, vamos dizer, foram 3 anos lá em Porto Alegre, trabalhando e estudando de noite, né? E aí foram anos super bacanas porque, né, tive vamos falar, esse aprendizado de começar a ter os próprios clientes. Graças a Deus eu nunca tive dificuldade também, assim, sou uma pessoa que sou tranquila de lidar, então nunca tive grandes dificuldades nesse sentido. E logo eu tive um número de clientes grandes, então, sei lá, no primeiro ano eu já devia ter ali uns 15 cavalos meus trabalhando, e então foi relativamente rápido, assim. Logicamente lá no Sul uma facilidade é que tem menos concorrência, né? Aqui em São Paulo tem muitos cavaleiros bons, Sim. então a concorrência é muito maior. Lá no Sul já tem bem menos cavaleiros, né? Então, de certa forma, foi mais fácil para eu conseguir ter clientes. Junto nesse período eu comecei uma parceria com o Denis Gouveia e com a Tatiana Castro, do Centro Hípico Lacan. Então, uma parte dos meus clientes eu tinha dentro da casa deles, lá no Lacan, e junto também com isso eu comecei a montar alguns cavalos novos deles, né, que eles naquela época tinham uma parceria muito forte com o VDL, né, o Denis trazia os cavalos do VDL aqui para o Brasil, então também pude montar alguns cavalos do VDL nessa ocasião. E foi muito bacana também porque foi onde eu comecei a poder também a fazer alguns negócios de cavalo,
né? Eu lembro que nessa ocasião também, em sociedade com a Michele, que comprou o Caretanos, que foi esse cavalo que eu pulei Young Rider, a gente comprou um cavalo em parceria juntos, que foi o Calitanos. Foi o primeiro cavalo que eu comprei e vendi, fiz um dinheirinho, digamos assim. Então, acho que tudo são etapas dentro da trajetória do cavaleiro profissional que são importantes para a gente, vamos dizer assim, olha, essas são as possibilidades que tem dentro desse esporte, né? E ali a gente conseguiu fazer um negócio relativamente rápido, né? Em 6 meses, vamos falar, a gente investiu num cavalo, conseguiu trabalhar ele, né? Encaixou num sistema rápido e a gente conseguiu vender, vamos falar, bem mais caro do que a gente tinha comprado. Logo em seguida, eu comprei daí com meu pai um outro cavalo que foi super importante na minha carreira, que foi o Quicksilver, que foi um cavalo que a gente comprou. Na época eu já montava ele, que ele era de um cliente do Denis, na época que ele tinha 6 anos. Aí, até no início, ele foi um cavalo que ele estava refugando no buraco, então era um cavalo que eu fiz todo esse processo de reciclagem dele, né, de recuperar a confiança. E aí ele acabou se tornando um super cavalo. Eu levei ele dos 6 até os 8 anos. Até no festival aqui no 8 anos ele saltou no 45, fez 0 direto. E aí foi então que a gente vendeu ele. Eu comprei com meu pai 1 ano antes, foi quando ele tinha, no início dos 8 anos dele, eu comprei com meu pai. E no final do ano a gente vendeu ele. Então foi um segundo negócio também que a gente conseguiu fazer, né, uma graninha boa. E eu acho que tudo isso, porque obviamente a partir do momento que tu quer ser profissional, a parte da realização, tu tem que pensar na parte financeira, porque se não se pagar também, infelizmente não, né, a gente precisa ganhar para poder pagar os custos de vida, né? Então esses negócios acabaram, né, me motivando, que por terem dado certo e por eu, né, perceber que foram negócios feitos da maneira correta também, que as pessoas que compraram depois também ficaram felizes com o cavalo, bem. exatamente, né, foram negócios bem sucedidos para mim e para as pessoas que compraram também. Então tudo isso foi me motivando para continuar, né? Tô curiosa para chegar a parte do Horus. Eu acho que como escolher, eu quero saber pois de tudo. O modelo eu da falo pouco, eu acho, né? Imagina, já deve ter dado 1 hora, eu não cheguei nem na... Não, nem sei quanto tempo deu, mas enfim, tá ótimo. Vamos lá, depois tu corta aí, vai cortando. Aí quando a gente vendeu o Quicksilver, que foi até antes disso, um ano antes, eu não conhecia os Estados Unidos ainda, a parte de cavalo, né? Então, num ano antes, que foi, quando é que foi? 2016, eu fui para Wellington, fiquei lá com o Eduardo Menezes, né? Que na época, foi bem na época que ele estava participando da seleção para as Olimpíadas, então foi super legal que eu pude estar perto dele nessa fase, nesse processo de seleção. Então, na época estava o George Morris, que era o técnico da seleção, eu podia ver os treinamentos lá do Eduardo e dos outros cavaleiros também, que na época o Doda também estava lá, enfim. Então foi bem bacana. E aí a primeira vez eu fiquei pouco tempo lá junto, eu fiquei 15 dias com o Eduardo, lá em Wellington, mas foi aquela coisa assim, falei, putz, isso aqui é o paraíso, né, dos cavalos. Então quando eu fui lá ficar esses 15 dias com ele, quando eu voltei para o Brasil, coloquei na cabeça, falei, bom, agora eu vou terminar minha faculdade, vou resolver todos os meus negócios e vou vir para os Estados Unidos. Voltei com essa cabeça, isso foi janeiro, né? Aí voltei, foi logo quando a gente tinha comprado o Quicksilver, e aí, enfim, fiz esse ano todo, né? Nessa fase eu já encarava o esporte muito mais profissionalmente, tipo, parte de categoria já, apesar de eu ainda ser Young Rider, eu já obviamente estava muito mais preocupado com estar realizando negócios, né, enfim, tocando a carreira profissional. Porque essa cabeça é importante ter, né? Esse amadurecimento. Exatamente. E, logicamente, assim, estando lá no Sul, eu sabia também que... Vai até certo ponto. Exatamente. E para tu estar saltando as categorias dentro dos maiores concursos do Brasil, querendo ou não, tu tem que estar aqui em São Paulo. E eu, dentro lá da minha realidade, com faculdade e tal, o foco mudou, né? Então, enfim... E aí foi isso, aí voltei para o Brasil depois desses dias lá em Wellington, organizei, né, segui tocando, né, o trabalho com meus clientes, e aí chegou o final do ano, consegui vender o Quicksilver, que digamos assim era o cavalo que eu tinha no momento, a gente conseguiu concretizar a venda dele, e aí final de 2016, então eu estava decidido, tipo, eu vou vender tudo e vou para os Estados Unidos, que eu já estava, na verdade eu nem consegui finalizar a faculdade. Faltava ainda só meu TCC e tal, mas
eram coisas que eu talvez conseguiria fazer à distância e tal, então igual já estava planejando de sair. Vendi meu carro, vendi o Quick naquela época, que era o cavalo, e comprei passagem para ir em dezembro de 2016. Não, E aí, gente. eles estão querendo participar Não. também do podcast. Já desistiu rapidinho. Aí foi quando eu conheci a Ariane. Tipo, quando eu tava com tudo decidido para sair Vou do Brasil, embora. foi no mesmo ano que a Ariane estava voltando pro esporte. A Ariane também é gaúcha, né? Ela monta lá perto de Porto Alegre. E ela recém tinha comprado uma égua para voltar a saltar os concursos. E ela tinha ido saltar o The Best Jump, que era na época ali, sei lá, o final de outubro, né, de 2016, que eu já estava com tudo planejado para ir embora. E aí a gente, né, começou a ficar ali naquela época, mas logicamente eu estava com tudo já programado. Eu falei, não, vou seguir a minha programação, vou para os Estados Unidos. Fui novamente trabalhar com o Eduardo, aí fiquei lá trabalhando com ele toda a temporada. Então fui início de dezembro e fiquei até abril. Então foi muito bacana também, porque realmente lá, né, poder estar todas as semanas podendo acompanhar os melhores cavaleiros do mundo, né, e podendo lá estar com o Eduardo também aprendendo muito, dentro de uma estrutura espetacular, foi muito bacana. Só que aí, logicamente, nesse meio tempo, a Ariane às vezes ia para lá, para ficar um tempo lá, a nossa relação foi ficando mais séria, digamos assim, e ela, aqui no Brasil, tinha o Aras, lá no sul, obviamente, que estava, digamos assim, meio sem... ela tinha um profissional, mas que não estava mais trabalhando e tal, então estava um pouco sem atendimento, Meio digamos. desfalcado, assim. Exatamente. E ela, nessa ocasião, recém tinha comprado o Horus, que também estava sem cavaleiro, digamos assim, porque ela tentou montar ele, porque ela é uma amadora que salta grande prêmio e tudo, tem muita habilidade, mas logicamente o Horus era um cavalo de 5 anos e garanhão, e ele sempre foi um garanhão muito, com um caráter muito forte, né? Então, aí chegou no final da temporada lá de Wellington, tive a oportunidade aí fiquei naquela dúvida, putz, será que eu continuo aqui nos Estados Unidos, né? Tinha algumas oportunidades de trabalho lá, ou volto para o Brasil para abraçar esse projeto junto com a Ariane. E aí foi então que eu decidi voltar para o Brasil, e foi aí que eu comecei a montar o Horus, né? Nessa altura ele tinha 6 anos de idade, e ele já tinha feito a categoria de 6 anos, já era tido como um cavalo acima da média em termos, né, de qualidade, tanto que ele já tinha sido aprovado Garanhão, enfim, né, e era um cavalo que sempre teve muita expectativa em cima dele. E aí, então, eu voltei para o Brasil, ali em abril, comecei o trabalho com ele, e, enfim, logo, né, ele já pôde ter bons resultados nessa categoria dos 6 anos, e foi engraçado, assim, porque eu pulei ali algumas provas em Porto Alegre, no início do ano, levei ele para saltar em Curitiba, na prova que tem normalmente ali em maio, né? E ele saltou, assim, espetacular nessa prova. E foi a primeira vez que pessoal dos Estados Unidos, da Europa, entrando em contato comigo para querer comprar ele, assim, um negócio meio chocante, assim. Eu postei o vídeo dele e começou a ligar um monte de gente querendo comprar. Nossa, nesse momento você tava, putz, tô fazendo meu trabalho Uhum, certinho. exatamente. E aí, lógico, eu sempre fui muito em prol do comércio, assim, nunca fui muito apegado aos cavalos, porque eu sei, aprendi com o próprio Yuri que para quem quer viver do esporte, não pode se apegar nisso, mesmo sabendo que às vezes seja um cavalo que é importante para a carreira, né, se é uma proposta, né, às vezes que compense, Irrecusável. tem que realizar. Mas a Ariane e o pai dela, né, que eram os proprietários do Horus, não tinham essa mesma cabeça. Né, eles são muito a cabeça e logicamente, de um pensamento mais de longo prazo, né, que também não é errado, vamos falar assim, né. Mas eu falei, não, é um cavalo que tem todas as condições de chegar a pular grande prêmio, então vamos segurar, porque a tendência, né, se tem propostas dessa agora, se ele continuar fazendo o que ele está fazendo, daqui a pouco vão chegar propostas melhores ainda, né. Então, enfim, e aí, como ele fez todo esse ano da categoria de 6 anos muito bem, ganhou tudo que tinha para ganhar e tal, a gente construiu a ideia de levar ele para fazer a temporada em Wellington, né? Muito por uma vontade minha, né? Eu fiz um projeto com eles e eles abraçaram o projeto, né? Porque obviamente também é todo um investimento que é envolvido nisso.
E também não é um processo simples, né? Exatamente, aí tem toda a parte de importação, quarentena, mais. exatamente. Então foi todo um ano, vamos falar assim, na verdade do meio do ano para frente a gente já estava, Preparação. exatamente, já pensando em toda nessa função do projeto de Wellington, né? E aí chegou, aí a gente organizou tudo e o Horus embarcou para Wellington em janeiro de 2018 foi. E aí a gente foi lá para Wellington. Os outros cavalos que a gente tinha no Aras, né, só para fazer fechar essa história, tinha muitos cavalos que às vezes não estavam servindo para Ariane e tal, a gente acabou vendendo, né, conseguiu, digamos, selecionar um pouco quais cavalos que realmente seguiam o nosso propósito, e aí consegui organizar o Aras, e aí então segui esse projeto com Horus. E aí fomos para Wellington, aí nessa temporada a gente ficou lá no Busy Bee Barn, que é do Thierry Bolanhos, que né, acabou virando um amigo meu, a gente ficou hospedado lá na casa dele, e aí, logicamente, foi uma temporada também muito bacana, de muito aprendizado, porque o Horus, principalmente nessa época, estava com os hormônios à flor da pele, digamos assim, porque ele já estava coletando muito, principalmente antes de ir para os Estados Unidos, ele estava coletando muito no Brasil, então ele chegou lá, ele estava bem garanhão, né? Então, bem garanhão. Enfim, e logicamente lá aqui no Brasil a gente já tinha o tratador que era acostumado a lidar com ele e tal, e lá eu tive que assumir um pouco toda essa parte de montar, tratar, fazer tudo, né? Então foi, né, um desafio, mas foi muito bacana, né? Lá também era muito legal porque eu saía da pista, vinha gente abordar, querer comprar, e eu me mordendo por dentro, que aí, lógico, aí já falando em dólar, valores ali que eu sabia que já eram valores melhores ainda do que das propostas que a gente tinha recebido anteriormente. Mas, enfim. O cavalo já estava lá, assim, né? Mas não tinha jeito de convencer a vender o Horus. Enfim, daí a gente fez essa temporada lá em Wellington, que foi muito legal. Fiquei lá com o Thierry também, acabei montando também, né, com outros cavaleiros lá. O próprio Yuri me ajudou um pouco, porque o Yuri também estava fazendo temporada lá nessa época. E outros cavaleiros, logicamente, pelo fato de Wellington estarem os melhores do mundo, então tu sempre vai fazendo um pouquinho, aula com um, aula com o outro, e foi bem bacana. E aí foi então que a gente decidiu que depois dessa temporada de Wellington tinha uma outra possibilidade de seguir a temporada na Europa. E aí foi então que, né, nessa época que eu estava lá em Wellington, como o cavalo estava saltando bem, estava, né, evoluindo, a gente fez a conexão com o Marlon Zanotelli, que né, tem a base dele na Bélgica, e aí a gente conseguiu organizar de ficar nas cocheiras do Marlon e da Angélica, logicamente, né, da família, e levar o Horus para seguir a temporada lá na Europa, né? E aí vamos falar, aí foi quando eu consegui realizar aquele sonho que eu comentei quando eu terminei a primeira temporada que eu fui para a Europa, que eu fiquei aqueles dias ali na Bélgica, na Holanda. Foi aí então que eu consegui realizar esse sonho, digamos assim, de fazer uma temporada lá na Europa e efetivamente na Bélgica e na Holanda, nessa região ali. Um cavalo bacana, exatamente. Que tinha potencial. E dentro, logicamente, de uma estrutura, né, do Marlon, que é um dos cavaleiros mais habilidosos do mundo e que eu tive a oportunidade, além de montar o Horus, eles me deram a oportunidade de montar os cavalos novos dele também, né? Então pude também tá junto, trabalhando junto com eles nesse negócio. E aí foi muito bacana também, né? Enfim, começamos a saltar os concursos lá na Bélgica. Fizemos a temporada de 7 anos com Horus, né? Que era 1,35 e tal, e ele sempre, né, continuou saltando bem. E nesse meio do caminho eu comecei a pular os cavalos novos lá do Marlon também, que eram cavalos de comércio. Foi aí então que eu conheci a Conta Chalu, que era uma das éguas do Marlon, que depois a gente veio a ser sócia, a gente comprou metade dela. Nessa época ela tinha 6 anos ainda, então eu fiquei com Horus. Caramba, que legal. Com Horus e com a Chalu lá, digamos, meus cavalos principais, vamos falar assim, e eu saltava ainda outros cavalos, mas eles eram meus 2 principais. E aí lá na Europa um pouco, assim, o aprendizado de também, o que eu já tinha começado ali nos Estados Unidos, só que eu estava só com Horus lá, né? Lá na Europa eu comecei digamos, assumir a operação de 6 cavalos, que eram os cavalos lá do Marlon, e eu fazia tudo, né? Então tratava, limpava a coxeira, dirigia caminhão, ia para a prova sozinho, tosava, enfim. Gente, que loucura! Assumia, responsabilidade, hein? É uma responsa, e que no fim, tudo isso, assim, todo cavaleiro, na minha opinião, precisa passar por isso para aprender, digamos assim, para
para dominar toda a operação do cavalo, vamos falar assim. Então, ali foi o momento que eu realmente fazia de ponta a ponta, né? Fazia desde o trato do cavalo até dirigir caminhão, até saltar a prova, até às vezes ir para a prova sozinho e pegar carona na distensão, pedir ajuda. E eu sou meio cara de pau, né? Então, tipo, eu ia sozinho, não tinha ninguém para nem subir o obstáculo. Eu ia pedir ajuda, né? Logicamente, depois a gente vai conhecendo as pessoas, mas no início eu não conhecia ninguém lá, então... E as pessoas não são receptivas igual elas são aqui, né? E aí, enfim, aí ia me virando, aí antes de entrar na pista eu dava o celular e falava, pode me filmar, porque naquela época tinha alguns lugares que o Clip My Horse ainda não gravava. Hoje o Clip My Horse grava todos os lugares que tem lá. Mas naquela época alguns lugares não tinha e eu precisava mostrar o vídeo dos cavalos pulando, né? Então, antes de entrar na pista, eu dava o meu celular para a pessoa que estava mais perto ali e falava, grava para mim o vídeo e tal. Então, enfim, tinha que se virar, né, da forma como dava. E então foi muito legal nesse sentido, né, de realmente aprender tudo que envolve o negócio do cavalo e logicamente, né, o Marlon também poder estar assistindo de perto, me dando todo esse suporte, não só o Marlon, a Angélica também, que é uma super amazona, né, então foi muito legal e logicamente poder estar saltando lá nos melhores lugares da Europa e perto dos melhores cavaleiros do mundo, isso, né, foi uma outra oportunidade muito bacana, né? É verdade que o povo fala que as provas lá são mais altas do que as provas aqui? Tipo, por exemplo, você deu o exemplo do 1,35. Sim, 1,35 é 1,35, não é 1,35. Assim, depende um pouco, né? Porque tem vários níveis. Vamos falar, na Europa a gente tem concurso nacional, que não Seria o nosso CSN. na verdade, seria o nosso estadual. O concurso nacional da Europa é o nosso estadual daqui. E o internacional da Europa é o nosso nacional daqui, entendeu? Faz Um pouquinho sentido. diferente. E aí, nesse concurso nacional, tu vê os amadores, o pessoal mais local saltando, que aí é um nível um pouco mais baixo, digamos assim. Aí tem os internacionais de 1, 2 estrelas, que é um outro nível. E aí a gente depois tem os de 3, 4, 5 estrelas, que aí é outro nível, né? Então são várias categorias de esporte no mesmo lugar, digamos assim, né? Só que, e até eu lembro assim, um dos paradigmas que eu quebrei um pouco nessa época que eu estava lá, porque até então o Horus estava pulando em 40, estava começando a fazer o em 45, né? Eu já tinha pulado aqui em Young Rider no Brasil, mas eu nunca, tipo assim, era uma prova de Young Rider, o Caretanos, esse cavalo que eu pulei era um cavalo pronto, então me ajudou muito, né? Experiente. Mas eu tinha um pouco esse paradigma da prova de 1,50m, de 1,60m, que até então eu nunca tinha pulado. E lá eu começava a ver que tinha muita gente que eu aí ficava assistindo, né, a distensão e tal, e via que tinham pessoas que não eram tão habilidosas e que estavam já pulando essa prova mais alta, né? Isso foi me dando confiança para falar, putz, se essa pessoa tá pulando, no meu julgamento, não é querendo se achar... Desmerecer os outros também, né? E não é nem querendo me achar e nem desmerecer os outros, mas eu me via na condição talvez melhor do que outras pessoas que estavam já pulando aquela prova. Mas eu acho que isso é uma parte natural do nosso esporte. Porque pelo menos pra quem é adulto, tipo, ver as pessoas, assim, se ela não fica desnorteada de tipo, putz, aquela pessoa tá lá e eu tô aqui, eu acho que isso faz parte. E isso foi me fazendo acreditar e perder um pouquinho quebrar essa barreira, digamos assim, dessa prova de 1,50m, que realmente eu ia reconhecer e eu achava, putz, é muito alto esse negócio. E aí, logicamente assim, a questão da altura que tu perguntou lá na Europa, vai muito por causa do número de concorrentes que eles têm, né? Então, lá no qualquer grande prêmio tem 80 conjuntos, então a tendência é ser mais difícil porque precisa de alguma forma selecionar. Os cavalos também são diferentes, é tudo diferente. Eu diria, aquela coisa, são os anos que o esporte está na frente do Brasil que acaba fazendo a diferença, né? Eu não digo nem que os cavalos lá são muito melhores do que os daqui, não é nem tanto isso, é que logicamente pela quantidade que criam lá, né? No fim das contas acaba tendo mais cavalo que chega no alto nível, né? E um pouco eu noto isso, assim, tu vê mais cavaleiros pulando alto nível porque eles não têm tanto essa barreira do 1,60m que aqui no Brasil tem. Tipo, aqui no Brasil eu noto que só os profissionais que pulam essa prova. Lá tu vê amadores pulando e tal. Lógico, nem todo mundo vai bem, mas eles pulam, sabe? Não tem tanto essa barreira que aqui no Brasil tem. Exatamente. E então foi um outro aprendizado grande que eu diria assim, porque querendo ou não, nessa etapa eu precisava começar a pular essas provas com horas, essas provas de 1,50m. Então eu terminei lá o ano de 8 anos do Horus, que eu já tinha feito algumas provas ali de 45 e tal,
E aí foi quando, né, nesse meio tempo, obviamente, eu e a Ariane, a nossa relação, né, foi cada vez ficando mais séria. Ela ia para lá, eu vinha para cá, a gente, né, sempre nessa ponte aérea, digamos assim. Mas chegou um ponto também que eu precisava definir o que eu ia fazer. Ou ela ia para lá, ou eu vinha para cá. Sim. E aí, naquele momento, eu decidi, não, eu vou voltar para o Brasil. E aí foi então no final do ano que o Horus estava fazendo 8 anos que eu voltei para o Brasil, que foi 2019, foi isso. E aí foi legal também porque logo que eu voltei para o Brasil, a Ariane, eu voltei bem na data do Campeonato Brasileiro de Amazonas, e aí ela foi campeã brasileira de Amazonas Top, que era um objetivo que ela tinha na carreira. E foi, tipo, a gente chegou, na verdade, eu, o Horus e a Chalu, voltamos da Europa, né? Comitiva de... Exatamente, eles tinham chegado aqui em Viracopos, aí ficaram uns dias ali descansando, aí a gente desceu para Curitiba, aí nos encontramos lá em Curitiba e foi nessa ocasião que ela conseguiu ganhar Que esse legal. campeonato brasileiro. Então foi digamos assim, fui bem recebido com esse título lá, ela com a égua dela, Desirê, que é espetacular. E aí foi a volta, digamos assim, para o Brasil. E aí foi final de 2019. E aí, então, 2020 que a gente efetivamente retomou a operação lá no Rio Grande do Sul. Né? E aí eu recebi de volta alguns alunos que eu tinha antes, né? Alguns voltaram a montar comigo. E aí a gente montou a operação lá no Aras que a gente tem em Campo Bom. E aí foi, digamos assim, foi um momento bem bacana também, que a gente conseguiu montar uma equipe bem legal, tanto de alunos, enfim. E aí a gente ficou nessa, voltei com essa proposta de montar o negócio lá para receber alunos, receber cavalos novos, etc e tal. Muita experiência nas costas nessa altura do campeonato. E aí, logicamente, veio o Horus, né, que já estava numa idade que estava começando também a pular as provas mais altas. Então, aqui no Brasil nesse ano seguinte, 2020, foi o ano que eu ganhei o primeiro grande prêmio com ele, que foi o grande prêmio clássico, né? Não foi o grande prêmio mais alto, mas foi o grande prêmio clássico de 45 no aniversário de Santo Amaro, que nós fomos campeão. Então foi um título bem importante e que, digamos assim, né, porque com Horus, assim, eu classificava nas provas, mas eu nunca ganhei muita prova, porque é um cavalo mais lento e tal, então eu nunca ganhei muita prova. E esse clássico foi, digamos assim, foi uma coroa, vamos falar, que todo o trabalho que a gente fez até então ali estava no caminho certo, né? E aí foi bem bacana, porque foi um título expressivo, né, dentro da nossa trajetória juntos, né? E aí, junto com tudo isso, né, a Chalu também veio, também, né, começou a pular provas boas aqui no Brasil. E aí agora, entrando no assunto dos produtos, então vocês podem ver que até a gente começar... Foi um processo. Foi uma longa jornada, né, até a gente chegar na história dos produtos, né, que inicialmente não foi nem minha iniciativa, foi uma iniciativa da Ariane, né, ela em função de trabalhar com calçado, ela resolveu, porque justamente quando a gente voltou da Europa, lá a gente... querendo qualquer produto, a gente ia na loja e comprava. Tinha tudo à disposição. Sim. E aí, quando eu voltei, aí começou aquela coisa assim, putz, preciso disso, já é mais difícil de encontrar e tal. E aí, a função das botas, eu sempre tive uma parceria muito boa com o Zé das Botas, lá de Porto Alegre, né, que foi quem fez, até a gente começar a fazer as botas, eu sempre fiz as botas com ele, e que eu adorava as botas dele, e todo mundo elogiava sempre também. Quando me via, eu ia para os Estados Unidos, ia para a Europa, todo mundo elogiava e perguntava onde é que eu fazia. Então, né, a gente começou essa parceria e um pouco talvez porque eu fazia o design das botas que eu queria, tipo, passava o desenho para eles. Eu até já tinha feito uma bota com o logo da Truability, sem nem imaginar que esses dias apareceu no Facebook a lembrança dessa bota, né? Que a minha mãe trabalhava com metal e aí ela fez um metalzinho com o logo da Truability e tal. Ai, que E aí, legal. mas foi o Zé das Botas que fabricou essa Já bota. estava manifestando desde muito um antes. inconsciente, vamos falar assim. Mas enfim, daí nessa necessidade, a Ariane resolveu fazer uma bota para mim, uma bota para ela, né? Inspirada em botas que a gente usava lá na Europa, né? Que eram as melhores botas do mundo, né? E aí, quando ela fez a primeira bota para mim, e eu comecei a usar no dia a dia, aí eu comecei a gostar e botar fé que, bom, digo assim, Sim. temos condições de fazer uma bota realmente que tem qualidade, né? E aí foi quando começou em 2020, aí a gente fez para nós primeiro,
depois fizemos para os alunos que eu tinha na ocasião, né? Porque aí, logicamente, uma coisa é fazer a bota, outra Sim. coisa é Botar pra entender teste, como tudo funciona mais. toda essa dinâmica de medidas, porque uma coisa é uma fábrica de calçado, outra Sim. coisa é uma fábrica de calçado que tem que fazer cada par com uma medida específica. É outro mundo, digamos assim, né? Então, foi todo um processo de aprendizado de como a gente conseguiria colocar isso funcionando, né? E aí começou então com os alunos, mas foi muito rápido, assim, porque a gente começou, foi bem quando estourou a pandemia, né? A gente começou em março a comercializar e a pandemia estourou em abril. Então, tipo, foi um mês que a gente começou e logo a pandemia estourou. Acho que foi mais ou menos isso, talvez um pouco. Aí, mesmo com a pandemia, teve o indoor, que foi em agosto, nesse ano, que a gente montou o primeiro stand da Durability Equus, e aí foi o boom, digamos assim, né? Aí foi quando tipo, a marca, né, teve a primeira exposição no cenário nacional, e aí que realmente começou a vender bastante, né? E aí, logicamente, Graças a Deus. e aí para mim foi, né, mais um momento de aprendizado, porque eu tinha que me dividir um pouco, né, a montar os cavalos, a dar aula e também a coordenar essa parte dos produtos, né? Então foi um momento ali também de bastante aprendizado e, e aí foi 2020 o primeiro ano, logicamente que nesse primeiro ano, no final do primeiro ano, digamos assim, a gente teve muitos aprendizados, porque nesse processo, né, de começar a fabricação, a gente vai vendo muita coisa que tem que ser melhorada, porque uma coisa é um calçado para uso casual e outra coisa é um calçado para uso esportivo, né? Então a gente foi aperfeiçoando, né, a bota e outros produtos, porque, né, a gente começou a desenvolver um portfólio, não foi, logicamente a bota é o carro-chefe, mas a gente tem um portfólio bem amplo de outros produtos e foi, né, um constante desafio da gente estar aperfeiçoando e que, logicamente, isso não acaba nunca. A gente sempre... Sim. E quando, digamos assim, tem um modelo que está, digamos assim, tudo certo, a gente arruma outro problema. Falei, então agora vamos desenvolver... É o que a gente estava falando da primeira bota que você mandou até a mais recente. Exatamente. Tem tipo, são detalhes mínimos. Tipo, a bota parece a mesma, mas quando você veste é totalmente Exatamente, diferente. são vários detalhezinhos que vão, juntos eles, né, formam um produto Quer dizer, que não realmente tem é um diferenciado. minuto de descanso a pessoa. Ou é cavalo, ou é negócio, exatamente. tá sempre Então na ativa. é bem dinâmico. E aí, enfim, aí começou o negócio dos produtos, e aí foi até meio de 2021, o negócio dos produtos estava crescendo bastante e me demandando mais do que eu esperava, digamos assim. E aí, ao mesmo tempo, a gente estava lá com os clientes lá no Aras, né? Tinha os meus alunos, tinha as botas, e aí chegou num momento que eu estava um pouco assim, Que eu faço? exatamente, precisava tomar um pouco de decisão do que efetivamente eu queria seguir, porque eu estava sentindo que não estava conseguindo fazer bem tudo, né? E aí foi então que eu decidi parar de dar aula, que foi em julho de 2021, então foi um ano e meio depois que a gente começou a vender os produtos. Aí eu parei de dar aula, né? Logicamente foi um momento difícil para mim, porque todos os meus alunos eram amigos meus, na verdade, né? E que continuam sendo, né? Não é porque eu parei de dar aula para eles, mas logicamente que sempre há uma quebra, né, de uma parceria, vamos dizer assim. E aí foi quando eu comuniquei a eles que eu ia parar de dar aula, né? Porque, né, eu estava optando por dar mais atenção ao negócio dos produtos. Continuei com os cavalos novos e cavalos de comércio também que eu tinha, né? Então eu continuei com esses cavalos de clientes, digamos assim, né? Eu só efetivamente parei de dar aula e aí então eu, né, me dividia. Meio turno eu ficava montando os cavalos no Aras de manhã e de tarde eu ia lá para a fábrica para tocar a operação. E confesso que, né, esse negócio dos produtos tomou uma proporção maior do que eu esperava, né? Apesar de ser um mercado super nichado, né? Aqui no Brasil, por ter poucas opções, digamos assim, então tudo que for feito e que tiver qualidade e que tiver, obviamente, né, um custo-benefício no sentido assim de qualidade, expectativa do cliente né, e o que você oferecer, tiver um bom custo-benefício nesse sentido. Não estou falando de produtos baratos, mas produtos que vão atender a expectativa. Eu gosto sempre de falar isso. Quando a gente fala de produtos acessíveis no hipismo, não significa que o produto é barato. Exatamente. Significa que a gente dá condição
para qualquer, tipo assim, que vai ter a opção daquela de entrada, vai ter uma Exatamente. intermediária, vai ter uma mais assim, cara, para todo mundo. Então eu Uhum. acho que isso é acessibilidade, não é só, eu vou comprar uma bota por 500 reais. Gente, Exatamente. vamos se atentar no AliExpress, trabalho escravo e tudo mais, essas coisas, porque a gente não para pra pensar nisso no dia a dia, mas depois que a gente conhece um pouco do processo, a gente vê como é importante, né? Exatamente, é. E aí, enfim, e aí como eu falei, então nesse momento ali foi um momento muito de estruturar o negócio da Turability Ecos, né, para o crescimento, a verdade é essa. Aí foi quando, né, a gente teve essa possibilidade de entrar na Decathlon também, então, né, foram aparecendo coisas que eu nunca poderia imaginar que iriam aparecer, né, e aí a gente foi, né, muito com base nas necessidades que os clientes estavam nos passando, a gente, né, sempre buscando desenvolver novos produtos, logicamente, a própria questão do modelo de negócio, né, porque dentro, a gente nasceu, digamos assim, através do e-commerce, e a gente, nos primeiros anos, fazia alguns stands nos eventos, né, mas como eu também sempre competia nos eventos, então era sempre bem conturbado, não, mas demandava muito da minha parte, porque tinha que organizar stand, tinha que organizar a parte da competição dos cavalos, e aí também, né, foi um processo que eu fui identificando qual era o posicionamento né, meu posicionamento dentro da cadeia, vamos falar, do mercado, digamos assim. E aí foi então que a gente começou como eu queria focar mais no e-commerce, né, porque a gente tinha já uma estrutura boa no sentido na parte logística, isso tudo já estava bem organizado, a gente também foi buscar parceiros estratégicos em outros estados, né, para a gente conseguir estar atendendo o mercado como um todo, né? E aí foi então que a gente começou a ter outros lojistas como sendo revendedores da Turability Ecos, a Decathlon também, que é um outro, né, ponto de contato que está no Brasil inteiro, então para a marca também foi Pra Decathlon também foi bom, posso falar pra e você. eu acho que sempre é bom para todo mundo, né, no fim das contas, porque quando ambos os negócios são saudáveis e bons, eu acho que no fim a Truability, por estar dentro da Decathlon, é bom para a Truability porque é uma visibilidade, e a Decathlon também, por ter uma marca que tem É credibilidade, especialista né, em hipismo, é também isso. atrai talvez clientes que vão por causa da marca. Sem Então acho que dúvida. é sempre uma troca, né? E aí, como eu falei, nesse momento ali que eu parei de dar aula, foi o momento que eu quis realmente, né, mergulhar nesse negócio para estruturar melhor. E aí, logicamente, sempre montando junto, né, mas às vezes em determinados momentos não conseguia estar tanto nos concursos por questões de demandas, né, do negócio. Mas, logicamente, nesse período aí, como eu falei, eu voltei da Europa. Em 2020 eu saltei o Horus aqui nesses concursos de 45, foi os clássicos que a gente pulou. A Chalu também estava fazendo já essas provas de 45, isso foi em 2020. 2021 foi quando, né, agora eu vou voltando para falar dos cavalos junto para contextualizar em cada ano o que foi feito, né, digamos assim. Então 2021 foi o primeiro ano que eu comecei a pular os grandes prêmios de 1,50 m, que é aquilo que eu te falei, foi, né, era uma barreira que eu tinha um pouco, e aí que eu saltei com o Horus e com um outro cavalo que a gente comprou aqui no Brasil, que inclusive quem saltava era a minha esposa, que era a Ariane, que era o Seracalino Joter. Ela pulou vários grandes prêmios de 1,45 com ele e foi super bem. E aí quando ela ficou grávida, que foi, né, 2021, foi aí que eu comecei a montar o Seracalino, e aí eu vi que ele poderia, junto com o Horus, chegar nas provas de 1,60 m. Então eu fiquei com uma dupla de cavalos excelentes, né, para saltar essas provas de 1,50 m, 1,60 m, as maiores provas do Brasil. Então foi muito bacana também porque, né, foi um ano que eu pude estar, digamos assim, dando mais esse passo, porque eu tinha esse, bom, eu preciso chegar no limite dentro do esporte, né, para valer a pena tudo que eu já me dediquei até hoje, né, porque tudo isso a gente está falando aqui, às vezes parece fácil, mas a gente faz muitos sacrifícios, né, de estar longe da família, de estar, enfim, trabalhando, né, Não tem final de semana, quase né? 24 horas, então né, às vezes é muito bonito de fora, mas para quem tá, para chegar até lá são vários, né, vários sacrifícios que a gente tem que fazer. E então meio que eu me sentia na obrigação, não, já por tudo que eu já fiz e me dediquei dentro do esporte, eu tenho que chegar no mais alto nível, né,
que pode chegar. Então foi muito bacana que, né, cheguei com o Horus e com o Soracalino. No final de 21 a gente acabou vendendo o Soracalino, porque a Chalu estava chegando, então a gente também, obviamente, precisa girar também para o negócio também se manter, né? E como também a gente estava lá no sul, às vezes não conseguia toda hora estar vindo para os concursos e tal, então às vezes nem eu ficava às vezes assim um pouco naquela sensação de estar com a cocheira cheia de cavalo com super potencial. exatamente, de alta performance, mas não estar conseguindo estar em todos os concursos, os principais concursos do Brasil, né? E aí então a gente comercializou o Soracalino, aí a gente ficou com o Horus e com a Chalu, que, né, dei continuidade. Em 23 eu ainda saltei alguns grandes prêmios com o Horus, mais altos, mas aí a nossa filha já tinha nascido, então cada vez também essa logística, eu queria estar perto da minha filha, né, no dia a dia, então também comecei a diminuir a intensidade dos concursos, mas enfim, e paralelamente isso, sempre tocando o negócio dos produtos, e aí agora, né, voltando um pouquinho para os produtos, então o negócio, né, foi evoluindo, a gente começou, como eu falei, a ampliação do nosso portfólio sempre foi muito baseada na necessidade, tanto do mercado como nossa, né? Então aí depois a gente estava precisando de cela, aí a gente foi atrás para desenvolver as celas, né? Que também foi super bacana, a gente, né, e vende super bem. Enfim, foi, né, sempre desenvolvendo nesse sentido. Os materiais são bonitos, né? E logicamente assim, como eu sempre busquei usar o que tinha de melhor, até a gente ter a Truability Ecos, eu sempre buscava as melhores marcas do mercado, e inclusive tinha parceria, né, com essas marcas. Então, assim, para a gente desenvolver produtos, teriam que ser produtos da mesma qualidade ou melhores do que a gente usava até então, né? Então, logicamente, não é fácil, mas para valer a pena, digamos assim, e para eu trocar um outro produto que eu gosto por um produto nosso, tem que ser a mesma, ou no mesmo padrão ou melhor, né? Então foi isso. Aí depois vieram os capacetes. Aí ano passado, né, eu fui numa feira na Alemanha, onde foi muito bacana também, que a gente foi a primeira vez que eu fui, que é a Spoga Horse, que é uma feira, né, para quem não conhece, que é uma feira da indústria equestre, então todos os fabricantes vão nessa feira, todas as marcas vão nessa feira, e aí é muito legal para a gente realmente entender toda essa cadeia, né, e nessa feira eu pude ter, né, contato com o fabricante de tudo que existe no mercado, eu sei onde fabrica, né? Então E aí abre a cabeça, exatamente, assim, para todas as possibilidades. Exatamente, e a gente entende também, né, porque, pô, hoje a gente vê marcas que fazem tudo. Aí eu fico pensando, pô, mas como é que essa marca faz tudo, assim? Eu que sei a complexidade de desenvolver um produto, de fabricar e tudo mais. E hoje, pela facilidade logística e de comunicação que a gente tem, né, o que basicamente as grandes marcas fazem eles vão atrás dos fabricantes que são especializados em determinado tipo de produto. E foi no caso do capacete, foi o que a gente foi o que a gente fez, né? A gente buscou as melhores fábricas de capacete em termos de certificação, né, de segurança, em termos de design também, e desenvolvemos o nosso capacete dentro dessa fábrica, né? Então foi um outro passo bem bacana. E como eu falei, conforme a gente vai precisando de produto, a gente vai desenvolvendo. Agora, o nosso próximo passo, né, tá dando um spoiler já um pouco, é fazer uma bota com solado de tênis de corrida. Legal! Então, né, para quem fica com a bota no pé o dia inteiro, não que a nossa bota não seja confortável. Gente, é muito pelo confortável. contrário, né, acho que um dos maiores atributos que as pessoas gostam da nossa bota é justamente pelo conforto, né? Eu acho que são poucas as botas que você pode falar, botei no pé a primeira vez e saí andando e não me machucou. Exato, mas logicamente, justa pela capacidade que a nossa fábrica tem, e justamente o carro forte da fábrica são tênis esportivos, então a gente, querendo ou não, se sente um pouco na obrigação de usar toda essa capacidade produtiva que tem para a gente agregar mais um produto no nosso portfólio, né? Então esse é o próximo produto que a gente pretende lançar, e que vai ser mais confortável ainda, e enfim, né? E o negócio hoje, né, depois já, então a gente está falando aí de 5 anos já de negócio, então é um negócio bem sólido, né, que já vem nos últimos anos tendo, né, um volume relevante, né, de vendas,
E hoje a gente já tem uma estrutura própria, né, e que justamente me proporciona ter maior flexibilidade novamente, né, durante alguns anos eu tive que abdicar um pouco disso para estruturar a empresa, mas agora que ela já está bem estruturada, já me dá um pouco mais de liberdade para poder voltar para me dedicar à carreira de cavaleiro, né? Então inclusive por isso que agora eu estou aqui em São Paulo buscando, né, estar mais presente nos concursos novamente e logicamente querendo ou não eu percebo que muito dessa minha presença nos concursos acaba sempre o pessoal me vê e já lembra, eu preciso de uma bota, eu preciso disso, eu preciso daquilo, então acaba também sendo importante, né, eu estar presente nos concursos, não só para vender mais, mas como também para estar ouvindo, né, o mercado, para estar, de certa Vendo, forma, né, o que as pessoas estão usando, qual é a exatamente, tendência, acho que é muito importante isso. e de certa forma também ver, e para as pessoas verem que realmente É de os cavaleiro para produtos, exatamente, que os cavaleiro, produtos é. estão sendo feitos por alguém que realmente é um usuário e que realmente não faz aquilo só para vender e para, digamos assim, para que seja um negócio, faz realmente para atender a própria necessidade, né? Então, basicamente é isso e, né, um outro lado bacana da marca que me proporcionou, que sem dúvida nenhuma como cavaleiro, logicamente, a gente faz muitos contatos e conhece muitas pessoas no meio, né? E eu, por ter viajado muito, por ser profissional, acabei conhecendo muitas pessoas. Mas o fato de comercializar produtos e de eu, durante muito tempo, ter ficado na ponta no sentido de atendimento comercial, eu acabei conhecendo o Brasil inteiro, né, praticamente, e hoje, logicamente, a gente já tem, né, a gente tem representantes na Colômbia, no Peru, no Equador, no México, nos Estados Unidos, então isso foi muito legal porque me permitiu criar conexões com o mercado equestre em vários outros países, né, também, e que isso acaba também sendo bom na parte dos cavalos, porque Sim. uma coisa puxa a outra, digamos assim, né? Então e a própria conexão, tipo agora, por exemplo, a esposa do Ivan é a nossa representante do México, então tu vê que as coisas vão, aquela experiência que eu tive com o Desenrolando, Ivan né? lá atrás, né, que o meu foco era só tecnicamente aprender junto com ele, agora ela retomou através dos produtos, né, que o Ivan junto está, né, ajudando a promover lá a marca no México e assim vai girando, né? Mas é muito legal porque além dos cavalos tem mais uma razão de estar mantendo contato com pessoas, né, ao redor do mundo. Então é o que eu sempre brinco, pelo menos uma vez por ano as pessoas entram em contato com a gente para Ou é cavalo, ou é bota, é, alguma coisa elas estão procurando. exatamente. Mas principalmente por causa das botas, eu falei, uma vez por ano o pessoal entra em contato para falar, Rafa, tô precisando de bota, e aí a gente, né, mantém esse relacionamento. E assim a gente vai, né, vai construindo, acho que, né, conforme eu falei, durante a minha trajetória teve momentos que eu, né, me dediquei mais ao negócio dos produtos, outros momentos mais como cavaleiro, mas acho que isso faz parte, né, em qualquer outra carreira a gente tem que, em determinados momentos, focar em determinadas questões, né, e levando, né, de acordo com atingir os objetivos, né, de cada momento, digamos assim. E é isso, acho que eu acabei falando bem detalhadamente, né? E, Bom, agora podemos começar as perguntas. e aí, lógico, agora finalizando, agora então eu estou com esse projeto de tentar manter os cavalos aqui em São Paulo, como o esporte aqui em São Paulo se desenvolveu muito, né, comparado principalmente ao Rio Grande do Sul, né, em termos de negócios, como em termos técnicos mesmo, né, então, inevitavelmente, para estar dentro do esporte nacionalmente, por uma questão logística, acaba que fica muito difícil não estar em São Paulo, né? E aí agora, como eu falei, como a Troabit já está com uma estrutura né, mais consolidada, eu estou dando esse passo, né, e fazendo essa experiência agora esse ano. Logicamente que não é fácil também, porque tem a família, né, no sul, então tem que estar sempre também buscando conciliar tudo isso. Mas, digamos assim, coloquei o objetivo de pelo menos até o final desse ano fazer essa experiência aqui em São Paulo, para estar podendo saltar os maiores concursos, poder também tá girando, né, essa parte dos cavalos novos, que é uma coisa que eu gosto muito,
e que eu julgo que aqui em São Paulo, pela frequência de provas que se tem e pelas condições que se tem, a própria evolução do cavalo acaba sendo muito mais rápida, né? Porque lá, às vezes, no sul a gente tem poucas provas e poucos dias de prova. Enfim, né? Aqui a gente acaba conseguindo ter uma dinâmica melhor e a própria questão realmente comercial, né? Aqui a gente tem potenciais compradores para os cavalos também, então, querendo ou não, também é um outro negócio que precisa girar também e que eu gosto também, me motiva no meu dia a dia estar num meio que eu sei que gira negócios, que giram cavalos, que tem pessoas melhores que eu, tudo isso me instiga a estar sempre, né, acordar motivado para trabalhar, enfim, para fazer esse negócio dos cavalos também acontecer. Então, basicamente, eu acho que é isso aí. Legal, é bastante coisa. Mas agora, a única pergunta que eu consigo pensar na minha cabeça é: quando você pulou as primeiras provas de 1,50 e 1,60 com Horus, o que você sentiu? Tipo, desbloqueou instantaneamente? Tipo, agora eu consegui, agora eu vou continuar? Ou foi uma coisa que teve alguma adaptação aí? Então, assim, logicamente requer bastante. Tu começa a perceber quais são digamos assim, e logicamente eu acho que cada cavalo vai apresentar uma dificuldade específica, né? No caso do Horus, até eu não comentei aqui, mas a gente, um pouco antes de eu começar a saltar os grandes prêmios, a gente acabou castrando ele, porque isso era um dos pontos que eu notava e que eu tinha dificuldade. Que por ele ser um garanhão com muito caráter, eu tinha dificuldade um pouco na parte ali de trabalho mesmo, que ele às vezes me enfrentava um pouco, e eu tinha a sensação de que quando ele fosse subir para realmente pular mais alto, né, vamos falar que ele fosse começar a fazer força de verdade, eu sentia que isso poderia ser um fator que iria me dificultar. Então aí a gente castrou ele, como a gente também já tinha muito sêmen congelado dele, então, né, a gente pôde continuar com a criação dele, mas isso foi uma das decisões que eu tomei antes de começar a pular mais alto, e sem dúvida melhorou da água para o vinho, não só para nós que lidávamos com ele, né, como para ele também em termos de qualidade de vida, porque ele sempre foi um cavalo muito estressado em transporte, nos concursos tinha que botar, ele sempre pulava para a cocheira do lado para tentar pegar o cavalo do lado, então tinha que botar, né, proteção em toda a cocheira, enfim, era bem complexo assim. E aí depois de castrado, né, ele ficou super tranquilo. A parte, né, do esporte facilitou muito, a parte logística, né, ele já não chegava desgastado nos concursos, então realmente... O manejo que você falou que era complicado. O manejo, exatamente. E sem dúvida, eu acredito que talvez, pelo menos comigo, eu não iria conseguir levar ele até 1,60 m com ele sendo garanhão, né? Então, sem dúvida, foi um dos fatores determinantes para eu chegar nessa altura bem, né? E aí outras questões, lógico, aí a gente começa a falar de um ajuste muito fino, vamos falar assim, né? De questão de embocadura, de questão de alimentação do cavalo, questão do sistema de concurso, né? Então, a altura em si, logicamente, assim, tudo isso, eu acho que o que mais influencia é a parte da embocadura, assim, que eu noto, e que eu acho que é uma das dificuldades de boa parte dos cavaleiros, que muitas pessoas não têm tanto conhecimento de quantas ferramentas a gente tem disponível em termos de embocadura. Sim. Que vão facilitar a nossa vida né, para poder chegar a pular mais alto. Então, como eu falei, eu sou um cavaleiro muito suave, a minha perna é muito suave. O Horus, ele é um cavalo mais pesado, que precisa de perna. E aí, muito também observando lá o Marlon, né, durante esse tempo que eu tive lá com ele, e ele montando os mais diversos tipos de cavalo, e ele também é um cavaleiro suave, parecido, né? Ele é um pouco, obviamente, tem mais atitude, mas ele é suave também, é uma característica de forma geral que ele é suave. E ele usava muito o hackamore nos cavalos dele. E aí eu também, logicamente, em observar ele usando o hackamore, até lá na Europa, durante um período, eu usei um pouco o hackamore no Horus e teve um resultado realmente tipo, espetacular, assim, parece que tu tira um peso do cavalo, porque eu sempre saltei ele com um bridão ou com um neco, assim, mas nada muito complexo, mas eu precisava de muita perna para conseguir fazer ele pular, sabe? E as larguras ficavam grandes, era uma dificuldade. Quando eu botei o hackamore, eu senti que tirou um peso e ele começou a pular muito mais leve, assim, né?
E aí, só que naquela ocasião, como ele era garanhão e tinha um caráter mais forte, o Hakkamor começou a ficar muito fraco e ele começou a me carregar. E aí, quando a gente castrou ele, e eu fui colocando ele em forma de novo para chegar nessas provas mais altas, eu tinha esse feeling de que no momento que eu precisasse que ele fosse saltar realmente alto, o Hakkamor poderia ser uma ferramenta que me ajudaria bastante. E aí foi dito e feito. A primeira prova que eu saltei com ele, que foi Curitiba, de 1,50 m, ele não estava tão em forma assim, digamos assim, ele vinha pulando ali em 1,35 m, 1,40 m ali em Porto Alegre, mas não estava pulando, tipo, né, essas provas mais altas. E eu tava, em Porto Alegre eu não tava pulando de Hakkamor, eu tava pulando de Neco, se eu não me engano. E aí eu saltei ele um dia antes da prova de 1,50 lá em Curitiba e eu tava sentindo, falei, putz, desse jeito eu não vou conseguir saltar esses Oxers do jeito que eles vão estar, que vão estar os Oxers tudo gigante, né? E aí eu falei, não, vou botar o Hakkamor. E aí, foi assim, né? Eu tava com uma embocadura na cabeça e eu lembrei daquela sensação que eu tive lá, acho que um ano e meio antes. E aí botei o Hakkamor e dito e feito. Foi o primeiro concurso assim que eu pulei mais alto, que eu pulei 1,50 m e ele saltou muito bem. E aí, aqui, por que eu tô falando isso? Porque aí entra muito assim esse ajuste fino da embocadura que eu, sem dúvida, se eu não tivesse feito o Hakkamor, eu talvez não tivesse terminado a prova, sendo bem franco assim, porque talvez ele tivesse feito muita força nos Oxers, enfim. E aí eu acho que esse conhecimento, logicamente de tu saber fazer a leitura correta do teu cavalo, a fazer a tua leitura correta, se conhecer a forma como tu monta, né? E adaptar a embocadura e o sistema ali da prova para que fique bom para o cavalo e bom para o cavaleiro, digamos assim, eu acho que esse é a chave ideal para tu conseguir manter nessa alta performance de uma forma saudável para o cavalo, né, que não vá sobrecarregar o cavalo, que o cavaleiro também, né, consiga fazer o trabalho dele, né, de uma forma tranquila, não porque nessa altura não é tranquilo, né, pelo menos com exceção de cavaleiros muito talentosos, como, sei lá, o Stefan, que a gente vê que ele chega, né, monta... O Stefan, eu não tenho nem palavras pra esse exatamente, cara. mas que são exceções, né, a gente tem que buscar, né, montar um sistema que seja, né, agradável e que dê certo para todo mundo, né. E eu acho que esse é... E aí, lógico, eu tive com o Horus isso, e uma coisa que para mim foi muito gratificante, que eu consegui fazer com o Seracalino a mesma coisa, consegui botar ele também no 1,60 m, porque isso para mim, como eu te falei, para mim foi, eu provei para mim mesmo que eu sei levar um cavalo realmente, porque todos foram cavalos que foram construídos por nós, né? O Seracalino foi muito mais pela minha esposa, mas eu sempre estava acompanhando junto, né? E passando, né, para ela o que eu achava que precisava ser feito. Mas foram cavalos que foram construídos por nós e que chegaram e que fizeram bons concursos, né? Então para mim me provou, falou, olha, realmente, né, eu consegui chegar, construir os cavalos e consegui manter também, porque foi uma temporada, né, que eu fiz vários concursos nessa altura. E aí um pouco a gente vai perdendo, vai vendo que, lógico, é difícil, é óbvio que é difícil, mas não é impossível, entendeu? E aí vai quebrando um pouquinho essa barreira, e a gente também, um pouco aquela coisa assim, a gente sempre quer estar com o cavalo perfeito, né, no controle perfeito, e isso nunca vai acabar, a gente sempre vai querer melhorar e tudo mais, mas mesmo às vezes não estando tão perfeito, a gente tem que fazer igual, e às vezes vai melhor do que a gente espera, né, e eu noto que às vezes muita gente talvez com esse receio de não dar certo, às vezes não salta ou não escreve o cavalo na prova e tal, e nunca descobre se é capaz, né, ou não, né? E aí quando começa a fazer e vê que dá certo, lógico, às vezes não dá certo também, mas isso faz parte. Mas com isso vai vendo que às vezes não é tão difícil assim como parece, né? E vai perdendo o medo de olhar para aquelas paralelas gigantes e ver que é possível de pular elas, assim. Porque uma coisa é tu olhar, tu reconhecer o percurso e ver a paralela do chão caminhando. Outra coisa é tu vir num galopão, né, numa velocidade e obviamente saber que tu tem um cavalo que tem força para soltar isso. É uma abordagem, quando tu vê, tu já passou e é isso aí, entendeu? Então Não, eu mas acho lógico, que não. isso é algo que eu tive que trabalhar, porque
não vou dizer, a gente vai, reconhece os percursos, tipo, eu estava um tempo sem saltar grande prêmio, né, e aí saltei agora semana passada, no reconhecimento eu falei, putz, aqui tá alto, né, porque eu vinha fazendo. Mas aí tu monta, daí já na distensão, né, logicamente, tudo também vai depender do cavalo, né, que você está montando, mas tendo um cavalo que está num sistema bom, que passe confiança para o cavalo e que o cavaleiro também se sinta seguro, vai botando na distensão, vai subindo, vai botando o ritmo, vai aquecendo um pouquinho o corpo e a cabeça junto, digamos assim, e quando vê, já foi, digamos assim, né? Quando eu vejo, já foi, é isso. E lógico, né, não dá para dizer que dá certo, falando assim o que eu falei, parece simples, mas toda essa bagagem, todo esse histórico, né, que eu fiz, isso, né, me prepararam para chegar nesse momento e eu saber o que fazer em cada uma das situações, né? Então mas o que eu sempre o que eu percebo assim, dentro da minha, eu vejo que tem muitos cavaleiros que são muito habilidosos e sabem improvisar, aquilo que a gente estava falando. Eu já sou um cavaleiro, não diria, talvez menos habilidoso, mas que eu consigo colocar os meus cavalos dentro de uma sistemática que eles ficam confortáveis, eles ficam com confiança e, ao mesmo tempo, isso me faz conseguir fazer com que eles saltem alto sem eu precisar estar, às vezes, botando tanta perna e, né, enfim. Né, e dessa forma eu consegui achar uma equação que para mim funciona. E, logicamente, eu sei que eu preciso ser mais competitivo, mas é justamente isso que eu vim buscar aqui em São Paulo, porque aí, ok, uma coisa a gente está falando em saltar a prova, outra coisa a gente está falando em ganhar a prova. Sim. Né? Aí o ganhar a prova exige e demanda que realmente o cavaleiro esteja numa outra frequência de competição, né? Que aí realmente aqui em São Paulo, quem está aqui praticamente todo final de semana saltando, tem uma vantagem grande porque isso vai, né? Essa frequência de competição vai refinando essa sensibilidade e aquela coisa, tu já treina, salta no final de semana, já vê o que tu precisa ajustar para o final de semana seguinte, enquanto que às vezes lá no sul eu vou demorar 2 ou 3 semanas para ter esse feeling do que precisa melhorar e aí já passou o timing e aí, pum, sabe? Mas você sabe que isso até é uma coisa que eu perguntei, alguém que eu gravei, não, agora eu não lembro, não vou lembrar quem, mas eu perguntei, mas e aí, você não fica nervoso antes de saltar essas provas próximas? Aí ele falou, eu entro em prova toda semana com vários cavalos. Você já pensou se eu ficasse nervoso toda semana com vários cavalos? Eu falei, nossa, você ia morrer. Ele falou, exatamente. Exatamente. Isso também a gente precisa ter muito, muito claro na cabeça, né? Principalmente lá na Europa, por exemplo, que é toda semana, tipo, é mais do que aqui no Brasil, digamos assim. Então a gente vai lá ver o Marlon montando, ver, tipo, todos esses cavaleiros, né, que a gente admira, montando e saltando 1,60 m numa facilidade, tipo assim, que, putz, como é que eles conseguem fazer isso, né? Mas pensa que eles estão durante, sei lá, o Marlon já está há muitos anos lá, né? Mas digamos que assim, durante 10 anos da tua vida, tu tá toda semana pulando pelo menos 4 cavalos num concurso. Então, tipo, não tem como tu não se desenvolver e aquilo se tornar normal, tanto para os cavalos Sim. como para a pessoa, né? Então, acaba sendo isso, assim, que realmente faz o diferencial depois, né, para alta performance, essa frequência, essa quantidade de cavalos que se monta é um dos fatores que eu diria que são determinantes, assim, para que o cavaleiro, né, consiga aperfeiçoar as suas habilidades. E agora eu vou fazer um link com a parte do produto. Eu acho que as pessoas também, às vezes, compram pela primeira vez um produto que é mais acessível, mas no sentido de ser mais barato. E depois, conforme a pessoa vai evoluindo, ela tipo, para refletir se eu comprasse uma coisa melhor. E eu acho que ter um produto bom, independente da tipologia que seja, faz toda a diferença no nosso esporte. Já pensou, você vai comprar uma barrigueira, que você não sabe de onde veio. Se elástico estoura no meio do percurso, causa um acidente. A bota, sua bota me fez subir de categoria, cara. Me deu a confiança que eu precisava. Agora eu sou uma amazona que monta vários cavalos, graças à minha última bota. Eu tenho certeza que foi ela. Então, são produtos bons, que na hora que você monta, você fala, puta, aqui eu tô bem. Exatamente, e que de forma geral, né, acho que busque, como o esporte, como eu falei, como a gente vem observando, cada vez está mais competitivo, cada vez mais é o detalhe que faz a diferença. Então, os produtos precisam, né, nessa conexão do cavaleiro com o cavalo,
ser produtos que sejam, que permitam uma sensibilidade, né, de o cavaleiro estar o mais próximo possível do cavalo, né, e o cavalo, por outro lado, também tem que ter materiais confortáveis, né, então, como tu falou, a questão da barrigueira, não digo nem só de estourar o elástico, mas tem uma barrigueira que assa a barriga do cavalo. Às vezes o cavalo Sim. pode estar com o movimento travado porque a barrigueira está Incomoda um incomodando. pouquinho. Então, são vários pontos, né, que a gente precisa ter essa qualidade dos produtos que efetivamente fazem a diferença na prática, né? Outro produto, por exemplo, que agora até no final de semana passado, eu nunca tinha usado muito, mas eu usei a cola para bota. Eu nunca usei. Eu nunca fui tão adepto à cola da bota, né? Gente, pra quem não sabe, é um negocinho que você passa na bota pra dar um aderência spray. na Exatamente, sela. é um spray que você passa na bota ou passa na sela, né? Ou nos dois, né? Dependendo de quanto você está querendo. De quanto amador você Exato. é. E aí, mas não é nem questão de amador. Por exemplo, eu fui, como eu sei que eu não tô tão em forma, por exemplo, eu saltei esse grande prêmio 2 semanas atrás, e eu tava olhando meus vídeos e eu via que o meu movimento de acompanhamento estava ficando para trás do movimento do cavalo. Tipo, eu tava sempre saindo atrás, meio, sabe, Defensivo na um carona um pouco. E aí eu tava sentindo que isso estava sendo ruim pro Horus, porque ele estava tendo que fazer uma força a mais, porque o meu movimento estava atrasado. E aí eu falei, bom, eu vou experimentar essa colinha a gente já tinha feito, já estava vendendo e vendendo um monte, assim, que a gente conseguiu desenvolver aqui no Brasil. E aí, só que eu nunca usava muito, porque eu estava, né, saltando provas mais baixas e tal, que não me exigiam tanto. E aí agora eu fui usar lá nessa prova e falei, meu Deus, isso realmente, Faz a tipo, diferença. e principalmente nessa altura que o acompanhamento é algo importante, porque quando tu pula abaixo, às vezes tu nem precisa e nem deve acompanhar tanto, né? Tipo, um cavalo novo, quando eu vou saltar, às vezes eu acompanho mais reto porque para ajudar o cavalo a se equilibrar e tal. Só que quando a gente está falando de uma paralela grande, larga, tu precisa às vezes acompanhar porque para ajudar o movimento do cavalo. E eu notava que eu estava atrapalhando, né? E a cola eu passei e realmente notei que me ajudou muito, né? Pelo fato de eu não estar tão em forma, ela me ajudou nesse sentido tanto de firmeza como do acompanhamento. Então é isso que a gente fala, tipo, os produtos, eles fazem a diferença na parte de performance e quanto mais alto nível, né, mais atento aos detalhes tem que estar. Tipo, a própria sela, por exemplo, uma coisa que eu percebo e que é erro comum. Quem está começando às vezes compra uns loros que são super grossos, assim, um couro grosso. Nossa, fica super incomodando. E aí, exatamente, tu não consegue fechar aqui a coxa porque aquele loro tem um volume gigantesco que às vezes até machuca, né? Mas aquilo, além da questão de não ser confortável para montar, aquilo te desconecta do cavalo porque tu não quer fechar a perna porque aquilo machuca. Sendo que o mais importante é tu querer fechar. Tipo assim, essa parte aqui, o joelho, tu tem que querer estar o mais próximo possível do cavalo. E aquele loro que fica uma bolota na sela, aquilo ali tipo, tira totalmente essa conexão, né? Essa conexão. Então, e são vários pontos que a gente vai buscando. O próprio couro, né, do couro ser macio, o couro da bota ser macio. Tudo isso é com o objetivo, né, de realmente permitir que o cavaleiro esteja mais próximo do cavalo e que depois, consequentemente, né, vai conseguir ter uma entrega melhor dentro da pista, né? Então, acho que é isso. Gente fechar, Rafa, eu tenho 3 perguntas para você. Vamos lá. Se você pudesse montar o cavalo ideal, assim, o cavalo dos sonhos, como ele seria? Bom, dentro da minha característica, né, de ser um cavaleiro suave, eu sempre busco, se eu posso escolher, logicamente, a gente que é profissional, desse contexto, você pode escolher o que você quiser. A gente que é profissional não pode escolher muito porque a gente tem que se adaptar, né? Mas o cavalo quente, né, que tenha bastante sangue, me ajuda bastante, né? E inclusive, além de me ajudar, o cavalo, normalmente eu ajudo o cavalo porque em função de eu ter a perna muito suave, esses tipos de cavalo eles acabam ficando mais mansos comigo, né? Então esse é um primeiro ponto. E logicamente assim, ter um cavalo com força, eu gosto, né, dessa sensação de poder, isso dá confiança principalmente para quem quer pular mais alto, né? Então eu acho que eu diria são 2 pontos que eu valorizo bastante, esse sangue e a força. A questão de técnica, logicamente,
ajuda, mas eu acho que é algo que consegue se trabalhar e hoje, como eu falei, tendo esse conhecimento de embocaduras, tudo isso a gente consegue usar recursos para auxiliar o cavalo a melhorar a sua técnica. A cabeça, logicamente, também é importante, mas eu acho que eu vejo assim, cada vez mais os cavalos bons, eles têm uma cabeça às vezes um pouco mais difícil, porque são cavalos que têm mais caráter, mas que depois, na hora que precisa na pista, eles têm esse caráter é o que faz a diferença, digamos assim. Então a cabeça também tem que saber levar, mas eu acho que isso digamos assim, a gente consegue, tendo um sistema bom de trabalho, tu consegue construir um cavalo, digo assim, fortalecendo, né, o cavalo ter uma boa cabeça. Mas eu acho que é isso, é ter sangue, ter a força e logicamente ter cavalos cada vez mais também cavalos mais compactos, digamos assim. O Horus me deu uma experiência que ele é um cavalo grande, né? Então eu vejo que e Pra assistindo virar já é exatamente. Então eu vejo, né, os concursos na Europa e aqui no Brasil pela velocidade que estão os concursos, querendo ou não, o cavalo compacto ele naturalmente é muito mais rápido. Então ele em termos de competitividade ele também já facilita bastante, né? Então acho que basicamente seria isso. Um cavalo que eu sou super fã e agora venho buscando muitos os filhos dele é o Como Eu For, né? Que é um cavalo que é isso, ele é compacto, rápido, tem força, tem, né, flexibilidade. Logicamente tem que às vezes esses cavalos precisa ter, como eu falei, pela questão do caráter tem que saber levar melhor, mas basicamente é isso aí. É um cavalo que hoje, se eu pudesse ter montado um cavalo assim, o Como Eu For é um cavalo que eu tenho curiosidade, teria a vontade de montar. E uma prova que tá no seu bucket list, assim, de pular? De saltar, olha, eu te confesso assim, Já saltou na Europa, já saltou nos Estados Unidos, exatamente, já eu fez. tive, assim, eu sou muito grato porque eu pude realmente realizar praticamente todos os sonhos que eu tinha em termos de saltar concurso, né, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Então eu te confesso assim, tem a Aken, né, eu acho que é um concurso, né, que é super tradicional e que eu já pude assistir várias vezes, que é um concurso super bacana. Mas eu te confesso assim, eu não tenho um concurso específico assim, a minha vontade é muito mais ter poder viver do esporte no alto nível Entendi. e estar participando de concursos que logicamente têm uma estrutura bacana, né? Então vamos falar, esse circuito do Global Champions Tour é um circuito espetacular, né? Que é um lugar mais bonito que o outro, então que eu até saltei uma etapa, não obviamente na liga principal, mas na liga mais baixa. Eu cheguei a pular lá na Holanda, em Valkenswaard, mas qualquer um desses concursos aí estaria maravilhoso, né? Enfim, eu não tenho muito um específico, eu diria assim. Mas vamos dizer, Aachen é um concurso, né, é um concurso super tradicional e que realmente, de todos os que tem, ele tem uma importância relevante, né? Eu acho que você já respondeu a minha última pergunta, que eu ia perguntar qual é o objetivo do Rafael como cavaleiro. Uhum. Mas então eu vou perguntar, qual é o objetivo da True Ability Ecos? Aonde quer chegar com a marca? Perfeito. Bom, o objetivo da marca, né, obviamente estar sempre se desenvolvendo, né, como o próprio nome diz, é True Ability Ecos, desenvolvimento equestre. Então, conforme o esporte vai evoluindo, os produtos têm que ir evoluindo junto, né? Logicamente, essa demanda que a gente sempre tem dos clientes, a gente sempre está ouvindo, né, o que o mercado precisa e está desenvolvendo. Para a marca, obviamente, acho que no Brasil a gente já vem com uma presença bem consolidada e vem crescendo bastante agora, né, nos países tanto da América Latina como da América do Norte. Então, eu acho que é solidificar também a marca nesses outros países, né? Logicamente, assim, fazer com que a marca agregue para o esporte, né? Ser uma marca reconhecida que as pessoas que buscam, né, ter uma melhor performance dentro do esporte, cada uma dentro do seu nível, obviamente, né? A gente não está falando só de alta performance. Pelo contrário, hoje o nosso mercado aqui no Brasil, principalmente boa parte do mercado amador. Pelo contrário, você ajudou uma pessoa a subir do 80 para 1 metro, então tá. Exatamente. Então né, buscar atender, né, a todos dentro de cada nível do esporte, né? E logicamente
eu como cavaleiro também, o que que eu penso, né? Quanto mais alto nível eu me mantiver, mais eu vou, teoricamente, estar buscando por produtos melhores, né? Então, é um pouco dentro dessa linha de raciocínio. E o meu objetivo, obviamente, é estar cada vez mais presente na alta performance, né? Poder estar com mais de um cavalo, né? Saltando sempre nesses concursos aqui no Brasil. Também, né, sempre tenho essa vontade de daqui a pouco fazer temporadas em Wellington, que é um pouco mais perto aqui nosso do Brasil, né, de poder estar formando cavalos aqui no Brasil, aproveitar toda essa criação que está crescendo muito aqui no Brasil, que a gente tem muitos cavalos de qualidade, né, e poder estar fazendo esse intercâmbio de formar cavalos aqui no Brasil até certa idade e depois, né, fazer essa temporada nos Estados Unidos, principalmente, que eu tenho vontade bastante. E enfim, seguir dessa forma, né, sempre se desenvolvendo dentro do esporte. Acho que é isso aí. Boa. Então, por último, faz o jabá da marca aí, onde a gente compra. Então, a Truability X vocês encontram no nosso site, né, que é www.truabilityecos.com.br. Logicamente não é muito fácil de digitar, mas se vocês botarem no Google ali, você pode escrever um pouquinho errado que vai puxar lá. Então, né, no nosso e-commerce vocês conseguem encontrar todo o nosso portfólio. Na Decathlon, então, a gente tem alguns produtos, né, da nossa linha. Então, lá também é uma outra presença. Nos concursos, nos maiores concursos do Brasil, né, vocês podem ter contato com os nossos representantes, que no Paraná é na Dow Equestrian, no Rio de Janeiro e em São Paulo é nas lojas Maison do Cavalier, e também tem na Spur, também eles revendem. Lá falando já no nordeste do país, a gente tem em Fortaleza, a Rebeca Passamani, que também representa nossas botas lá, e logicamente tem alguns outros também. Mas, logicamente, vocês entrando em contato, também tem o nosso WhatsApp, né, que faz o suporte, então vocês entrando em contato com a gente vai saber direcionar vocês né, para a forma que mais vai atender a necessidade de vocês. E, basicamente, é isso aí. Legal, obrigada por contar pra gente um pouco da história, acho que ficou bem detalhado. Eu achei super interessante, saber, assim, desde o começo, como é que foi, porque não foi nada do que eu estava esperando. E eu comentei com a Nicole, falou, olha, tem tempo aí para gravar, porque... Tem tempo, aqui a gente tem tempo. É tão difícil, às vezes, a gente conseguir se reunir para, né, montar todo o estúdio aqui, que vocês não têm ideia, né, da estrutura que tem por trás aqui. Então, de aproveitar realmente esse momento para contar bem detalhadamente, porque eu comentei com ela, o que eu sempre gostei muito durante a minha trajetória é de conversar com outros cavaleiros, né, mais experientes que eu e que eu, de certa forma, me inspirava e saber qual foi a trajetória deles, né, até aquele momento, né? Então, por isso eu busquei trazer aqui bem detalhado, porque, de certa forma, pode ser que tenha outros cavaleiros, né, que me acompanham, né? Então, eu acho que isso, de certa forma, pode ser que muitas dessas pessoas estão passando por momentos que eu já passei durante a minha trajetória, né? E, obviamente, né, sempre falar que não é uma linha reta, né? Durante esse caminho eu tive vários momentos que tinha dúvida se era o que eu queria seguir, se não era, enfim, né? Mas que com o tempo e, logicamente, gostando do cavalo, a gente, inevitavelmente, por mais que a gente, às vezes, se afaste um pouco, a gente não demora muito, a gente volta para o cavalo e aí a gente vai tendo certeza que realmente essa é a vida que a gente vai querer seguir, né? Então, acho que é isso. Com certeza. Acho que a primeira coisa que eu vou fazer depois que a gente terminar a gravação aqui, procurar no YouTube, Daniel Deusser e Rani Regina. Isso aí. É isso Obrigada, mesmo. Rafa.